Bom, imagina a situação de uma garota que ela vem de uma família prestigiada, só que ela é tratada da pior forma possível pela sua família. Ela passa por umas situações bem desconfortáveis e pra piorar, ela entra no casamento arranjado que esse homem ele tem uma fama de ser horrível. A situação dessa garota parece não ter salvação, só que é quando algumas coisas começam a mudar. E não só isso, porque o cara com quem ela vai se casar é uma pessoa maravilhosa. Apesar que ela passou por um inferno, ela finalmente vai entender o significado de felicidade. E no decorrer vamos ver a evolução e a construção desse romance, e também o upgrade da própria Miu, que é a protagonista. E com certeza ver tudo isso vai valer muito a pena. E o anime de hoje se chama My Happy Marriage e eu vou falar da história completa. Então fiquem comigo até o final que vai ter uma surpresa / novidade. Então pega a pipoca porque isso aqui é praticamente um filme, mas eu garanto pra vocês que vai valer a pena. Bora falar desse anime que surpreendeu muito. E dessa vez começa com uma linda árvore de cerejeira que a Miu tava embaixo, que é como se chama a nossa protagonista, que ela tava contando inclusive um pouco da sua história, que aquele lugar que ela tava era uma zona de conforto pra ela, que sempre que ela tava triste, ela ficava ali embaixo daquela cerejeira, sabe? E a Miu, ela fala também que a felicidade dela tava longe de ser alcançada, ela sempre desaparecia, até que simplesmente do nada, esse cenário belo e bonito se transforma em chamas e um ambiente obscuro, e ela continua falando em pensamentos que ela sempre pensou que era alguém significante, que não havia motivos pra sua existência, sabe? Isso pelo menos até aquele dia que ela encontrou aquela pessoa que foi incrível, mas logo vocês vão saber de quem que ela tá falando. Nisso é quando corta pra rotina da Miu, que ela tava com a sua irmã, que inclusive ela é muito arrombada. Ela vem de uma família prestigiada, só que ela é tratada como uma empregada dentro da própria casa. E não só isso, ela é humilhada pela própria família, coisa que é muito difícil você não odiar a Kaia logo de cara, que é como se chama essa desgraçada. Só que relaxa que depois vocês vão odiar todos, principalmente a madrasta. Ou talvez o pai, né, que deixa tudo isso acontecer. Mas logo após isso, chega um cara que quer falar com o pai das meninas, e depois que ele chega, é espalhado um rumor entre as empregadas, que ele veio basicamente fazer um casamento arranjado, por isso que ele queria conversar com o chefe da família, e que muito provavelmente seria a Kaia, porque ela tinha acabado de fazer 18 anos, e a idade da Miu meio que já passou porque ela tinha 19, e depois disso corta pra Miu limpando o jardim, e é quando chega o Koji, que ele é filho daquele velho que foi conversar com o pai da Miu, então ele aproveitou essa oportunidade pra ir falar com ela, e tipo, nessa hora descobrimos que eles gostam um do outro, o carinho dos dois é recíproco, sabe? E o Koji inclusive ele trata a Miu melhor que a própria família, inclusive quando ela tá com ele é um dos poucos momentos que a gente vê ela sorrindo, só que mais tarde a gente vê a mimadinha da Kaia pedindo kimono novo pro pai delas, e ele acaba falando pra ela comprar logo uns 3 porque o período escolar tava começando, e quando ele tava dando 3 kimonos pra Kaia, a Miu tava usando um tão velho que nem pode ser considerado roupa usada, saca? Inclusive depois disso, ele fala pra Miu não sair de casa amanhã ao meio-dia, e eu nem entendi porque ele falou isso, porque não faz o menor sentido. A Miu não sai de casa porque ela vive lá como uma empregada mesmo sendo filha dele, então não tem por que ele falar isso porque ela não sai pra canto nenhum, até fez parecer que ela faz o que bem entende, o que não é verdade. Só que depois disso corta pro dia seguinte que a Miu, ela tava lavando as roupas e ela acabou ficando ali meio suja por conta da situação, né? E nessa hora apareceu a Kaia que tava procurando pela mãe dela, e como ela viu a Miu naquela situação, ela aproveitou a oportunidade pra zoar com ela. Eu tô tentando ser uma pessoa menos triste e tentando não achar tudo uma bosta, mas isso aqui me faz querer cometer um crime. Essa garota é uma filha da puta com a própria irmã, literalmente. Só que depois disso, o Koji apareceu na casa de novo e dá pra ver que a Miu fica muito feliz só de ver ele. Só que ele tava meio pra baixo quando foi ver ela e também tava suspirando alto, mas relaxa que daqui a pouco vocês vão entender o motivo. Porque nessa hora a Miu perguntou, né, por que ele tinha vindo hoje. E o Koji fala que dessa vez ele tinha ido ver o pai dela. E depois disso, ele dá uma lembrança ali pra Miu e fala pra dividir com os outros e vai embora. E foi basicamente nessa hora inclusive que deu o horário da Miu ir até a tal reunião, aquela que o pai dela falou no dia anterior basicamente. Então nessa hora a Miu ela ficou mais aparentável possível, já que não tinha como ela se arrumar melhor que isso e não por escolha, mas é que ela não é tão bem tratada quanto a maldita da irmã. E a expectativa que a Miu tinha era que talvez esse casamento arranjado fosse dela com o Koji. Ela não queria ter esperança, mas lá no fundo ela desejava isso de todo o seu coração. E então que a Miu se prepara para entrar na sala da reunião, e na sala tava todos os arrombados, que basicamente é a família dela e o Koji. E ele tava junto da Kaia, que eu acho que vocês já entenderam o que tá acontecendo aqui. O pai das duas anuncia que aceitaram o matrimônio e era o casamento basicamente da Kaia com o Koji. E essa situação deixou a Miu muito mal. Mesmo ela sabendo que é tratada como uma serva naquela família, ela sabia que não se casaria em nome da família, mas ela tinha aquela esperança, sabe? E chegamos no ponto basicamente que por isso que eu falei que eu não gosto do Koji. Mesmo que ele esteja sendo obrigado a se casar, até porque é um casamento arranjado, né? O mínimo que ele poderia ter feito era falar pra Miu, até porque eles se gostam. Eu achei que ele foi muito desonesto com ela nessa parte, saca? Só que o velho, ele ainda não tinha terminado de falar, porque
a Miu também ia se casar com outra pessoa. Ela basicamente também tem um casamento arranjado e ela ia pra família Kyoka. E pela expressão de todos na sala, esse tal Kyoka ele não é flor que se cheire. A arrombada inclusive da Kaya, ela até fala que mal pode esperar pra ver quanto tempo que a Miu ia durar. Essa menina me dá nojo, na moral. E depois disso o pai da Miu, ela só fala pra ela arrumar as coisas e ir embora amanhã, porque basicamente a Miu agora ia morar com Kyoka. E o Koji, né, vendo aquela situação da Miu, ele nunca fez nada a respeito. É como eu tinha falado, esse cara é muito bunda mole. Mesmo pra época que o anime se passa, ele deveria ao menos, no mínimo, ser mais honesto com ela. Pelo menos é o que eu acho, né? E depois disso, mesmo na chuva, a Miu foi até a árvore de cerejeira, que era a mesma do começo e até era também da sua mãe, só que infelizmente ela estava cortada. Lembro que desde criança aquele lugar era especial pra ela? Então, isso diz muito basicamente como ela tá se sentindo agora. O Koji até foi questionar o pai dele porque ele queria se casar com a Miu e não com a Kaya, só que já tinha sido decidido, ele não podia fazer nada a respeito. E é explicado mais uma vez nessa hora que aquela árvore de cerejeira era da mãe dela, e aquele lugar é muito especial pra Miu, mas como ela tá indo embora, ela não vai mais poder voltar ali. Então a Miu não tem mais nenhuma casa pra voltar e nenhum lugar pra ela se sentir confortável. Essa parte é muito triste, sabe? O Koji, ele até foi falar com a Miu uma última vez porque ele não pôde fazer nada por ela, só que ela fala que tá tudo bem, que ela é uma garota sem sorte, mas que talvez ela encontre felicidade nessa nova família. E os sentimentos do Koji até que eles são sinceros por ela, mas infelizmente ele é um covarde, né? Mas nessa hora, a vagabunda da Kaya aparece e atrapalha a conversa dos dois e eles se despedem. E depois disso, a Miu foi arrumar suas coisas, que sendo sincero, não são muitas, e foi nessa hora inclusive que chegou uma empregada e trouxe um kimono novo e muito bonito. E ela falou que o pai dela mandou aquilo que era pra ela usar antes dela ir embora, só pra dizer que ela era bem cuidada na família, o que é bem babaca por parte do pai dela, né? E a empregada, ela aproveitou também aquele momento pra dar um aviso pra Miu. Ela disse que esse Kyoka, ele é um cara conhecido por não ter sentimentos, e que todas as pretendentes que ele teve o largaram. Então basicamente era bom ela tomar cuidado, sabe? Então a Miu, ela só agradece pelo aviso e a empregada até ficou surpresa, porque ela praticamente só tinha aquilo pra levar embora. Basicamente era só uns panos e um lenço, saca? Só que as duas se despedem e a Miu foi tentar dormir, que nessa hora inclusive mostra um flashback dela com a mãe. Alguma coisa aconteceu com ela e a mãe da Miu veio a falecer. Não sabemos ainda a causa, né? Mas infelizmente aconteceu. E depois de um tempo, o pai da Miu se casou mais uma vez e a mulher simplesmente foi nojenta com a garota por simplesmente ser do antigo casamento. Então eles tiveram uma nova filha, né? Que no caso foi a Kaya, e cada vez mais a Miu foi ficando deixada de lado. Ela até tentava fazer amizade com a Kaya, mas ela esnobava, saca? E a Miu também, ela sempre foi maltratada pela madrasta. E até foi ela que mandou cortar aquela cerejeira que lembrava a mãe dela. A Miu sofreu muito desde criança, sabe? Então basicamente ela tem vivido assim desde sempre. Só que é quando ela pega o metrô pra ir pra nova casa e ela vai comendo os bolinhos de arroz que aquela empregada deu pra ela, e depois de uns minutos ela chega ali na casa do Kyoka e uma senhora vai atender ela, que a Miu se apresenta como noiva do Kyoka, né? E inclusive vale destacar que ela é uma senhora muito gentil. E logo de cara, né, ela falou pra Miu entrar e que o jovem mestre estava no escritório e que ela ia levar a Miu até lá. E quando ela se apresenta, o Kyoka fala mais ou menos assim: até quando você vai ficar reverenciando aí? Meu Deus do céu, Berg. Aí a Miu pede desculpas, né, mas ele fala que não quer desculpas. Então a criada, ela fala pra Miu levantar o rosto, e quando ela vê o Kyoka, a Miu ficou muito surpresa. E ele se apresenta como líder da família Kudou. E a Miu, ela só conseguiu pensar naquele momento o quão ele é bonito. Eu podia jurar que era um velho desgraçado, mas surpreendeu minhas expectativas. Só que depois disso, ele pergunta pra conferir se ela era mesmo a noiva dele, e é quando o Kyoka, ele fala tipo, mais ou menos assim: escuta só, nessa casa você vai me obedecer independente do que seja. Se eu mandar você ir embora, você vai. Se eu mandar você morrer, você morre. E eu não quero ouvir uma reclamação. E mesmo ele falando tudo isso, a Miu só respondeu sim, senhor. É o quê? Ele ficou surpreso que ela atendeu o que ele disse sem questionar. E a Miu perguntou inclusive se tinha alguma coisa a mais que ela deveria saber. Só que como Kyoka não falou nada, ela só agradeceu por ter sido recebida. E basicamente esse é o novo começo dessa nova vida da Miu. E depois dessa apresentação, a empregada mostrou onde que a Miu ia dormir. E é nessa hora que tem uma conversa em particular com a Yurie, que é como se chama essa empregada. E ela fala que sabe que existe muitos boatos ruins sobre o Kyoka. Só que na verdade ele é uma pessoa muito gentil, que a Miu, ela ficou muito surpresa ao ouvir aquilo. Só que ela se despede, né, porque chegou a hora de dormir, e ela ficou em um quarto com uma cama super confortável. A Miu até ficou bem surpresa porque ela pensava que seria mais humilhada naquele lugar, sabe? Ela já estava se preparando psicologicamente antes mesmo de chegar ali. Então a recepção dela foi muito diferente do que ela esperava, sabe? Ela fala que provavelmente o Kyoka deve pensar que ela tem habilidades sobrenaturais, e conta um pouco da infância dela junto com a Kaya quando testaram suas capacidades de ver espíritos, e basicamente só a Kaya reagiu aos espíritos e a Miu não. E eu acho inclusive que foi aí que ela acabou se tornando a filha favorita.
Alita. E isso inclusive foi uma surpresa pra mim, porque nessa hora foi revelado que o anime ele tem elementos sobrenaturais. Mas enfim, depois de 6 meses desse teste, foi quando a cerejeira da mãe da Miu foi cortada, e foi quando a Kaia foi cada vez mais sendo bem tratada e a Miu cada vez mais sendo deixada de lado, e passaram a esnobar a Miu por ela não ter habilidades sobrenaturais. E é muito triste a Miu falando que sabe que estão falando mal dela, até mesmo que ela sente que é uma criança indesejada. Ela carregou um fardo cedo demais, sabe? E naquela casa inclusive tinha só uma empregada que tratava ela bem. Só que basicamente a Miu acabou acordando nessa hora porque era um sonho, só que contou ali um pouco sobre ela, né? Só que ela sente que como ela não tá mais na casa antiga, ela quer ser útil pra essa casa. Então ela acordou bem cedo e tava morrendo de fome, só que mesmo assim ela foi fazer a comida como se ela fosse empregada. Só que nessa hora chega a Yurie, que ela tava bem surpresa porque basicamente aquele é o papel dela. Só que ela pensa que o Kyoka ia gostar porque era a Miu que tava preparando a comida. E ela sentia também um cheiro ótimo dali. Então a Yurie foi ajudar a preparar porque ela já tinha começado, e foi nessa hora que o Kyoka acordou também. Então a Yurie, ela foi levar a comida pro Kyoka e ela disse que foi a Miu que preparou tudo hoje e que tava ótimo. Então foi quando o Kyoka mandou a Miu se sentar ao lado dele e acabou falando pra ela comer primeiro. É o quê? Ela ficou muito surpresa porque foi do nada, sabe? Só que o Kyoka pensou que provavelmente ela envenenou a comida, tá ligado? Então ele fala que não come nada que não sabe que tem nos pratos, e vai embora e ainda dá boa sorte pra Miu se ela tentar matar ele de novo. O que deu pena da Miu porque ela se esforçou tanto pra ser útil, mas acabou sendo um fracasso total. E eu acho que pelo Kyoka ter agido assim é porque alguma noiva tentou matar ele antes. Não vamos julgar ainda sem saber a história dele, tá ligado? E depois disso é quando corta pra força de combate ao sobrenatural, que eu acho que ali é algum lugar que eles aprendem a controlar suas habilidades sobrenaturais. E nessa hora acaba mostrando que o Kyoka, ele é um prodígio. Ele é muito bom em controlar sua energia sobrenatural. E depois que ele fez uma demonstração, ele deu ali uma bronca no esquadrão, que era pra levar o treinamento mais a sério, e depois disso ele foi pro escritório. E um dos colegas dele até percebeu que ele tava mal-humorado, e ele já tinha percebido que talvez fosse alguma namorada dele que tivesse fugido, tá ligado? Só que o Kyoka realmente não tava de bom humor. Então o colega dele foi embora antes que sobrasse pra ele. E em pensamentos, o Kyoka lembrou de uma conversa que ele teve com a Yurie, e ela disse que a Miu se esforçou muito pra fazer aquela comida. Então o Kyoka ficou bem surpreso porque ele nunca viu a Yurie defender tanto alguém assim. Só que ele pensa que tava se distraindo muito e tinha que voltar ao trabalho. E é quando mostra a Miu em casa, e a Miu tava muito preocupada de ser expulsa porque ela pensa que estragou tudo, sabe? E ela pensa que não pode vacilar na próxima vez. E depois disso vai pra antiga casa dela e fala que o Koji foi morar com a Kaia e ele ficou no antigo quarto da Miu. E dava pra ver também que ele tava preocupado com ela. Ele tem medo da Miu ser expulsa da casa do Kyoka, sabe? E ele espera poder fazer alguma coisa caso algo assim aconteça. Só que basicamente corta pra casa do Kyoka mais uma vez, que é quando ele chega em casa. E a Miu, ela pede desculpas pelo que fez e que não vai mais se repetir. E quem entende também um lado dele, porque ela também não comeria algo feito por uma pessoa que ela não confia totalmente. E ela diz também que o jantar tava pronto e que foi a Yurie que fez. Então era pra ele ficar despreocupado, sabe? Só que o Kyoka fala que na real ele não pensou que a comida tivesse envenenada. Ele só não queria comer algo feito por uma pessoa que ele não confia tão bem. E mais uma vez a Miu pediu desculpas, que eu já perdi as contas de quantas vezes ela fez isso, e dá pra ver o incômodo no olhar do Kyoka dela fazer isso toda hora. Mas enfim, chegou o horário da janta, que ele até reclamou que a comida tava fria, e mais uma vez a Miu pediu desculpas. E o Kyoka fala que ela não precisa pedir desculpas por isso. Ele fala que ela pede desculpas até por respirar, literalmente. E engraçado que isso já é tão automático que a Miu, ela ia pedir desculpas por pedir desculpas, tá ligado? Só que dá pra entender o lado dela, a garota sofreu muito. E o Kyoka, ele também não sabe porque ela é assim. Bora ver o como ele vai mudar depois de descobrir. Só que o Kyoka perguntou pra Miu, né, porque ela não pegou um prato de comida pra ela também, já que a Yurie já tinha ido embora, mas nem pra comer ela quis fazer isso, ela tem medo real de cometer qualquer ação básica, sabe? E depois disso, ele fala que vai tomar um banho e a Miu fala que vai esquentar a água, só que o Kyoka fala que não precisa, que ele sempre fez isso sozinho. Inclusive, é muito mais fácil usar os poderes sobrenaturais dele pra fazer isso. Então não era pra ela fazer nada desnecessário. O que fez a Miu se sentir inútil naquele lugar porque ela não tem poderes sobrenaturais. Então enquanto isso, ela foi limpar a cozinha, né? E o Kyoka, depois do banho, ele vem pedir desculpas por ter recusado a comida dela. E ele fala que a Yurie ia chegar tarde amanhã, então ele queria contar com ela pra fazer a comida dessa vez. Só que se a Miu tentar envenenar ele, ela vai pagar. Meu Deus do céu, Berg. E ele falou pra ela ir tomar banho enquanto a água ainda tava quente. O Kyoka
Kyoka, ele tá sendo meio hostil com a Miu, mas ele tá sendo ao mesmo tempo gentil, sabe? Eu acho que vocês já perceberam isso. E quando ela tava tomando banho ali, ela lembrou do que a Yurie falou, que ela sabe dos boatos que falam do Kyoka por aí, mas na verdade, ele é um cara gentil. Então a Miu pensa que não pode perder essa oportunidade. Nessa vez, ela não pode decepcionar. E nessa hora, inclusive, mostrou um flashback de quando ela era criança, que ela tava procurando um kimono cor de cerejeira que pertencia à sua falecida mãe. Tudo que pertencia à mãe dela simplesmente sumiu. E a Miu, ela sabia que foi a madrasta dela que fez isso e foi tentar recuperar. Só que não adiantou nada, porque quando ela foi tirar a satisfação, ela só apanhou. E quando a arrombada viu que ela ainda tinha um pente que pertencia à mãe dela, ela pisou em cima na intenção de quebrar e diz que não quer olhar na cara dela. E a desgraçada trancou a Miu naquele lugar. E aquilo foi um sonho, mas de lembranças que a Miu teve mais uma vez. E ela pensa que quer encontrar aquela mulher mais uma vez, porque a Miu não sabe o que aconteceu com ela. E o triste dessa parte é que ela se prepara para mais um dia, e o kimono dela tava tão surrado que ela nem conseguia mais usar. Só que a Miu foi preparar a comida, né, como o Kyoka pediu, e é quando a Yurie veio mais cedo por conta do que aconteceu ontem. Só que a Miu acaba contando que hoje o Kyoka pediu que ela preparasse, mas ela tava insegura. Então a Yurie, que é muito gente boa, ela disse que ia ajudar. E após prepararem a comida, dessa vez fizeram 2 pratos. E ela tava com muito medo porque ela sente que era a sua única chance. Então a Miu levou a comida pro quarto e quando eles sentam pra comer, quando o Kyoka prova a comida, ele fala que é diferente da comida da Yurie, mas estava muito bom. Que a Miu agradeceu ele e ao mesmo tempo começou a chorar. Isso porque ela não lembra a última vez que ela foi elogiada por alguma pessoa. A Miu se emocionando com aquele elogio foi muito comovente. E depois disso que aconteceu, o Kyoka ficou curioso de como ela foi criada. É até difícil de acreditar que ela é de uma família prestigiada, sabe? Então ele conversa ali com a Yurie e pergunta o que ela acha. Se ela também pensa que a Miu, ela não foi criada como uma garota de família prestigiada. E a Yurie, ela até concorda que acha que foi isso mesmo. Então depois disso, o Kyoka decide investigar a família dela. A Yurie até nota que ele tá muito mais interessado na Miu do que nas outras pretendentes que ele teve. Então ele deveria ser mais honesto com os sentimentos dele, porque senão ele poderia acabar afastando ela. Só que basicamente o Kyoka fala que não se importa, até porque as outras ela só estava interessada no seu dinheiro e poder. E isso acabou explicando porque é tão difícil pra ele confiar nas pessoas, tá ligado? Só que o Kyoka, ele tá prestes a saber do passado da Miu. E depois disso corta para uma conversa do pai da Miu com alguém no telefone, e aparentemente era pra Miu ser noiva de outra pessoa. Eu só não entendi se era com Koji, isso não ficou muito claro pra mim. Então parece que vão tentar desfazer esse casamento, eu não sei. É agora inclusive que a história ficou bem mais interessante. E dessa vez já começa com o Kyoka e a Miu jantando, que quando ele comeu a comida que ela tinha feito, deu pra perceber que isso deixou a Miu bem feliz. E é quando ele acabou perguntando o que a Miu faz durante o dia, porque ele não acha que tarefas de casa levam tanto tempo assim pra serem feitas. Então a Miu fala que lê algumas revistas que a Yurie empresta pra ela e também costura algumas coisas. Então o Kyoka, ele decide que vai na cidade no dia seguinte e ele queria que a Miu fosse com ele. Só que ela ficou meio encabulada porque a mente da Miu tá tão quebrada que ela acha que é uma péssima ideia ela ir porque ela só ia atrapalhar, sabe? Só que o Kyoka, ele foi bem paciente e disse que ela não ia atrapalhar de forma alguma. E já que não tinha outra desculpa, né, tava decidido. Então o Kyoka só agradeceu pela comida e foi dormir. E assim acabou sendo decidido o primeiro encontro dele com a Miu, tá ligado? Inclusive já corta pro dia seguinte que a Miu, ela tava se preparando, só que o pente que ela tava usando já tava tão velho e desgastado que ele não penteava nada basicamente, e quem viu a parte 1 sabe o que aconteceu. Só que depois é quando chega a Yurie e trouxe um monte de maquiagem pra ajudar ela a se preparar, já que além da Miu não ter nenhum tipo de maquiagem, ela nunca fez isso na vida. Então acabou sendo a Yurie que ia ficar responsável por isso. E assim basicamente começou uma nova fase na vida da Miu, que quando ela ficou pronta, a garota ficou completamente linda. Até ela ficou surpresa com a sua aparência, tá ligado? Mas o Kyoka já tava chamando ela e tipo, quando ele viu como ela ficou, quando ele viu que ela ficou literalmente linda, deu pra perceber que isso mexeu com o coração do cara, tá ligado? Mas é quando eles vão pro carro, só que o Kyoka fala que antes deles irem na cidade, ele queria passar no trabalho dele antes porque ele queria deixar o carro dele lá. E chegando basicamente no trabalho do Kyoka, apareceu aquele subordinado do batalhão dele que vive tirando piadinhas com o Kyoka. Parece que ele não tem medo da morte, tá ligado? E quando ele viu que o superior dele estava acompanhado de uma bela dama, ele acabou falando mais ou menos assim: quem seria essa dama? Ela é minha convidada, tira o olho. Caramba, ela é muito bonita.
grita: "Ei, por acaso você tá surdo?" Já falei pra tirar o olho, cabaço. Meu Deus do céu, Berg. Que rapidinho ele acabou indo embora. É engraçado que o Kyoka fala que o Gatou pode até não parecer, mas ele é um dos oficiais mais competentes. Mas ignorando essa parte, né, eles vão pra cidade, e é muito fofo e bonito ver a Miu andando por aquele lugar que tava fazendo ela bem feliz. Uma coisa tão simples como andar pela cidade tinha um significado tão grande pra ela, já que vale ressaltar que ela nunca sequer saiu daquela casa. O Kyoka, ele até perguntou se a Miu tava gostando, e ela começou a pedir desculpa por ter se distraído com a vista. Mas o Kyoka, ele fala que ela não precisa se preocupar, porque ninguém, nem mesmo ele, vai julgar ela por admirar a vista. E também no fim das contas foi ele que convidou ela. Ela não é um incômodo de forma alguma. Dá pra ver que o Kyoka, ele tá bem mais tranquilo em relação a Miu. Ele só disse pra ela tomar cuidado pra não se perder enquanto admirava a vista. E foi quando a Miu, ela acabou pensando nesse momento que como pode falar que ele é um homem tão cruel se ele tá sendo tão bom com ela. Só que nessa hora corta pra uma parte que a gente ganha ainda mais motivos pra odiar muito mais a família da Miu. O pai do Koji, ele foi ter outra reunião com aquele desgraçado e ele fala basicamente que não foi esse o acordo que eles fizeram. Então esse cara fala que o Koji, ele se casou com a Kaya, mas era pra Miu se casar com o irmão mais velho dele. E esse lixo que não dá nem pra chamar de pai da Miu, ele disse que os Koji também fizeram pra ele uma proposta de casamento. E ele também não podia recusar porque ele também era da alta sociedade, tá ligado? E é nessa hora que é contada que a mãe da Miu é da família Uzuba. Ela é de uma linhagem muito boa que tem habilidades sobrenaturais. Só que ela foi descartada pela família por não possuir esses poderes. Mas ele queria ela mesmo assim porque pode ser que os filhos dela herdem esses poderes, saca? E foi então que esse desgraçado acabou falando que em breve o Kudo vai desprezar a Miu quando descobrir que ela não tem poderes. E quando isso acontecer, ele pode ficar com ela. O cara fez pouco caso e tratou a própria filha feito um objeto, tá ligado? Esse cara, além de lixo, ele é desprezível, na moral. Até o pai do Koji, mano, achou um absurdo como ele trata a própria filha. E ele também já admitiu com todas as letras que ele abandonou ela. Então dá pra presumir que apenas esse cara vai tentar pegar a Miu do Kyoka, tá ligado? Inclusive a Kaya, ela queria saber o que eles estavam conversando, mas o Koji, ele tava meio que repreendendo ela. E a menina agiu feito uma mimadinha, tá ligado? Eu não sei como esse cara vai suportar essa garota. Mas pra acalmar essa arrombada, ele deu a sugestão pra ela de fazer compras. Que nessa hora, inclusive, eu acabei pensando que eles iam acabar topando com a Miu e com o Kyoka. Mas spoiler, isso foi um bait, porque não aconteceu. Mas voltando pra parte boa, né? O Kyoka levou a Miu pra passar em uma loja de kimonos, e a loja tinha muitos tecidos bonitos. Ele até fala que aquela loja, ela é patrocinada pela família Kudo há muitos anos, só provando que o cara tem muito status mesmo, tá ligado? E foi quando eles foram atendidos por uma senhora, que ela ficou impressionada com a beleza da Miu. Mas foi quando o Kyoka, ele foi conversar em particular com aquela senhora, e ela até tirou onda falando que a primavera finalmente chegou pra ele. Não é nada disso que você tá pensando, para com isso. Mas essa é a primeira vez que você vem acompanhado de uma garota. E foi nessa hora, inclusive, que mostrou um pensamento do Kyoka, que ele tava ali conversando com a Yurie, e ela conta que a Miu, ela costura as próprias roupas quando estão muito desgastadas. Só que ela faz isso escondido, que é pra ninguém saber. E ele também já tinha notado que as roupas da Miu parecem de um camponês do interior. Ela só tem basicamente um bom kimono, que é aquele que ela chegou na casa dele. Então ele acabou encomendando vários kimonos pra Miu. E nessa hora, ele acabou vendo um tecido ali cor de cerejeira, que ele pensa que ficaria muito bem nela, tá ligado? Tem até um momento que o Kyoka, ele começa a imaginar como ela ficaria vestida naquele kimono, então ele mandou fazer um naquele tecido também. Ele conhece tão pouco a Miu, mas ele já sente que ela gosta, o que é impressionante. E após isso, aquela senhora acaba falando pro Kyoka que é pra ele jamais deixar aquela garota sair de perto dele, porque ela é um diamante bruto com potencial a ser lapidado, e pra ele continuar apoiando e cuidando dela, que dessa forma ele vai poder vestir ela da maneira que quiser. Eu tenho que falar, eu já gostei dessa senhora. Ela foi com a cara da Miu e ainda apoiou os dois a darem certo. Só que depois disso, o Kyoka levou a Miu em uma loja de doces, que ele perguntou se estava gostoso, que ela até respondeu que sim, mas estava meio cabisbaixa. A Miu ainda tem muita dificuldade na sua autoconfiança, e acho que vai demorar um pouco até ela começar a curar seus traumas, sabe? Mas é quando o Kyoka fala que ela nunca sorriu pra ele. E ela já foi logo pedindo desculpas, já que é o jeito dela, né? Mas o Kyoka fala que isso de forma alguma é culpa dela. É só que ele adoraria vê-la sorrindo um pouco. Que a Miu, na maior inocência, acabou falando que ele é um pouco estranho. E por ela ter falado isso sem querer, ela já foi pedindo desculpas de novo. Mas o Kyoka fala pra ela ficar de boa, porque ele não ficou bravo. E ela não precisa ter tanto medo. E era até bom eles serem sinceros um com o outro, porque dando tudo certo, eles vão se casar no fim das contas, né? Então foi aí que a ficha da Miu caiu, que ela acabou pensando que o Kyoka, ele provavelmente não sabe que ela não tem poderes sobrenaturais. Ela ia contar isso
isso pra ele, só que ao mesmo tempo ela pensa que vai ser descartada assim que ele souber sobre isso, saca? Então a Miu acabou decidindo que ela vai esconder isso até onde puder, que ela vai aceitar qualquer punição que vier, mas ela só quer passar mais um tempo ao lado do Kyoka. Ela quer estar com ele até o momento que ela pode falar a verdade. E nisso passa algumas horas, né, que eles chegam em casa, e o Kyoka, ele deixa ali um presente na porta do quarto da Miu. E quando ela sai do banho, né, ela acaba topando com aquela caixa, e dentro tinha um pente que tava novinho em folha. Então a Miu foi correndo até o Kyoka e disse que não poderia aceitar algo tão caro, mas ele fala pra ela aceitar de bom grado. E ele até lembrou inclusive do que a Yurie falou mais cedo, que a Miu já tava usando um pente que tava bem quebrado, então esse presente seria ótimo pra ela. E quando ele olha pra Miu de novo, ela tava sorrindo pra ele, e ela agradeceu pelo presente e disse que ia cuidar muito bem. E cada vez mais o Kyoka tá começando a ficar gamado. Só que depois disso corta pro dia seguinte, que vai pro trabalho do Kyoka, e ele fez uma baita pesquisa sobre a família da Miu. E ele descobriu todo o passado dela e como ela foi criada. Que ela era odiada pela madrasta por ser de um antigo casamento, e também porque ela já amava o pai da Miu antes mesmo dele se casar com outra. Então ela descontava a frustração na Miu por não ter quem ela gostava. E é nessa hora que também é revelado que o Kyoka, ele já desconfiava que a Miu não tinha poderes sobrenaturais, ao contrário da Kaya, que despertou isso aos 3 anos, o que piorou ainda mais o tratamento abusivo com a Miu, o que sabemos que a teoria dele tá totalmente certa. Então ele descobriu basicamente que ela cresceu sozinha com uma madrasta abusiva e um pai distante. Então ele pensa que só dar roupas novas não vai ser o suficiente para curar a ferida em seu coração. Ele mais uma vez tá totalmente certo, né? E é nessa hora também que ele descobre que a mãe biológica da Miu, ela é da família Uzuba, que foi mencionado mais cedo, que os dois ficaram bem surpresos porque até então eles pensavam que essa família era uma lenda. E os Uzubas, eles são conhecidos por terem habilidades de interferir na mente das pessoas, o que é um poder totalmente absurdo. E o detetive que ele contratou ainda tá tentando descobrir como que ela foi prometida para a família Saimori, que no caso, né, é o lixo da família do pai da Miu. Mas foi quando acabou a reunião dele com o detetive e ele tava indo para casa, ele tava basicamente cercado de shikigamis, mas o Kyoka limpou ali a área muito fácil, que ele até pensou que era uma tentativa ridícula. Mas de qualquer forma ele quer saber quem que fez aquilo, o que eu acho que muito provavelmente foi o pai do Koji. Esse lance de sobrenatural eu acho que é o charme da obra, na moral. E nessa hora acaba cortando pra uma parte no passado, que é quando tá aquele lixo conversando com a mãe da Miu, e é quando eles descobrem que ela não possui habilidades sobrenaturais. O que isso é muito estranho porque ele já sabia das condições da Miu enquanto a mãe dela tava viva, e teve aquele flashback, né, da Miu com a Kaya. Então dá a entender que esse arrombado, ele pulava a cerca porque é a única explicação lógica. E foi quando a mãe dela pediu perdão por ter pouco tempo de vida e não vai conseguir protegê-la. Só que ela espera que quando crescer mais um pouco ela vai ficar bem. Então podemos presumir que infelizmente a mãe da Miu morreu de alguma doença. Mas é quando a Miu acorda porque basicamente é mais um daqueles sonhos com o passado, tá ligado? A Miu foi até a Yurie com a proposta de que queria dar um presente pro seu futuro marido, que como ela shippa os dois, né, a Yurie ficou bem feliz. Então ela foi, né, procurar o que a Miu poderia fazer, já que ela não tem muito dinheiro. A Yurie até fala pra Miu que se ela fizesse algo à mão, ele com certeza ia amar, principalmente alguma coisa que ele pode usar todos os dias. Então ela dá uma revista pra Miu com exemplos de algumas coisas que podem ser feitas à mão. E tinha bolsa, roupa, mas o que a Miu mais gostou foi o cordão Kumihimo, que é tipo um cordão ali pra prender o cabelo. Tem até um momento que a Miu começa a imaginar ele com aquilo. Então ela foi pedir permissão do Kyoka pra sair com a Yurie e ele já ficou preocupadaço com ela. Depois que o Kyoka soube da verdade, ele ficou bem coruja, tá ligado? Até disse que poderia levar ela um outro dia, mas ela falou que tava tudo bem. Então ele só fala pra Miu não confiar em nenhum estranho, o que ficou engraçado porque parece um pai falando, tá ligado? E ele ainda por cima deu um amuleto de proteção pra Miu e pra ela andar sempre com ele, que isso deixou a Miu bem feliz porque ela tá vendo como ele tá preocupado com ela, sabe? E nessa hora por um instante acabou apresentando o irmão do Koji, que eu acredito que é o irmão mais velho que supostamente a Miu ia se casar. Ele aparenta ser um cara carismático, mas claramente ele não presta. É falado que ele é um cara mulherengo e ainda por cima zoou o irmão dele por ser obediente, e ele ainda tirou onda com a cara do Koji porque ele vai se casar com a Kaya. Só por zoar esse idiota eu já gostei desse cara. Mas é quando a Miu ela chega ali na loja de costura e ela achou umas cordas bem bonitas que com certeza combinariam com o Kyoka. Só que nessa hora acontece uma coisa que com certeza deixou todo mundo com ódio, porque quando a Yurie e a Miu estavam saindo da loja, a Miu tava toda radiante e feliz saindo daquele lugar, até demorou ela a começar a expressar sinais de felicidade, só que ela teve que se separar da Yurie porque ela ia comprar sal e pediu pra Miu esperar ali. E nesse momento ali que ela ficou sozinha, infelizmente ela acabou topando com a maldita da Kaya. E só de ouvir a voz dessa garota, infelizmente ela começou a ficar nervosa,
casa. Aí ela pensou, né, que pelo fato da Miu estar ali sozinha e vestida daquele jeito, no meio da cidade e tudo mais, ela pensou que a Miu foi abandonada pelo noivo e estava passando necessidades. Mas se caso ela se ajoelhasse e implorasse por ajuda, ela ia ver o que poderia fazer. E sendo sincero, eu acho que todo mundo odeia essa personagem e sabe o que esperar dela. Mas esse lixo do Koji, vendo aquela situação, não faz nada. É um fracassado. Eu acho esse personagem um bosta por ser bundão, tá ligado? E ela até zoa a Miu por ouvir aquilo calada e nunca revidar. Só que felizmente a Yurie voltou nesse instante, que ela até se apresenta como irmã da Miu, só que ela achava que a Yurie era colega de trabalho da Miu, que as duas eram criadas basicamente. Só que aí que ela fala que ela não é colega de trabalho. Ainda mais que a Miu, ela é futura esposa do Kyoka, e que ela era criada da Miu, que inclusive acabou deixando esses dois lixos aí em choque. Só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o Kyoka foi até a casa do Saimori, porque ele queria falar com esse lixão, mas basicamente ele foi ali porque ele tinha a intenção de oficializar o noivado dele com a Miu. Ele pretende realmente se casar com ela. Só que esses casamentos arranjados da época, eles são feitos com interesses mútuos, mas o Kyoka sente que ele não tem que oferecer nada pra eles. Ele já sabe do que fizeram com a Miu, de basicamente tudo, e ele queria que aquele lixo pedisse desculpas sinceras a Miu. Na moral, o Kyoka é muito foda, porque ele ainda disse que tá tudo bem se ele não quiser fazer isso. Eles só iriam cortar os laços e seguir com a vida. Só que o lixão, né, ele pediu um tempo pra pensar. O filho da puta, além dele fazer tudo o que ele fez, ainda queria um tempo pra pensar se pediria desculpas. Toda vez que foca nessa família é revoltante, na moral. Mas beleza, o Kyoka falou que dá um tempo, mas ele não vai esperar muito. Só que depois disso foi quando a Miu chegou em casa e ela tava destruída. Toda aquela felicidade que ela tava antes simplesmente foi embora. Ela voltou basicamente a ser aquela Miu triste como tava no começo. O que isso é muito triste porque a gente entende porque ela não tem tanta confiança. Ela inclusive até fala que odeia esse jeito dela. Então a Miu tá ciente de que ela precisa ter mais autoconfiança, sabe? Isso até é uma prova da sua evolução. Mas o Kyoka, ao mesmo tempo, ele também tava saindo ali da casa do lixão, e foi quando a Kaya com o Koji chegaram também. E ela ficou impressionada quando viu aquele homem lindo, que no caso é o Kyoka, mas ela não sabe disso. Eu quero só ver a reação dela quando descobrir que ele é o Sr. Kudo, tá ligado? Mas foi quando ele chegou em casa e notou que a Miu tava muito triste, e até perguntou o que houve, né? Mas a Miu falou que não foi nada. Então ele foi conversar em particular com a Yurie para entender o que aconteceu. E ela explica que ela ficou assim depois que se encontrou com a irmã mais cedo. Ela parecia muito angustiada durante a conversa, sabe? E desde então a Miu só se trancou no quarto e não conseguiu mais fazer nada. O Kyoka até foi tentar conversar com ela, mas a Miu não respondia. Então ele só disse que seja lá o que esteja preocupando ela, vai passar com o tempo, e que não era pra ela levar a sério, e que qualquer coisa que ela queira falar, ele vai estar ali pra ouvir. Então ele pediu um conselho da Yurie do que ele poderia fazer pra Miu ser mais confiante. E ela fala que a única forma de fazer a Miu se sentir mais confiante é fazer ela se sentir amada, ele ser mais aberto e mostrar o quão ele se importa com ela, que só assim ela vai entender como ele se sente. E era bom ele fazer isso mesmo, porque a Miu já tinha feito o cordão com o Mihimo, mas depois do que aconteceu ela não tinha mais coragem pra entregar. E então quando o Kyoka, ele deu a segunda maior mitada dessa parte. Ele pediu pro Godo enviar uma carta pra Hana, que é aquela empregada que foi demitida por proteger a Miu na casa do Saimori. E quando ela recebe aquela visita inesperada, ela ficou feliz em ver a Hana e saber que ela tava bem. Ela até conta que se casou e teve um bebê e que a vida dela é simples, mas é feliz. E que também estava feliz em ver a Miu bem. Então a Miu infelizmente acaba falando que não sabe se merece essa felicidade. Só que a Hana revela de como ela foi capaz de encontrar a Miu, que foi basicamente o Kyoka que mandou essa carta pra ela. Ele já sabia que a Miu não possuía habilidades paranormais. Ele já sabia de tudo. Ela tinha medo de revelar isso e perder sua felicidade. Ela estava presa em suas suposições, mas na verdade o Kyoka não liga pra isso. Então a Miu agradeceu a Hana porque agora ela sabia o que fazer. Então a Miu foi correndo até o Kyoka e basicamente abriu seu coração pra ele. Ela falou que não era alguém que possuía habilidades paranormais ou visão espiritual, e que na casa ela era tratada como criada. Ela escondeu isso por vergonha, e se ele quisesse que ela morresse, ela ia morrer. Se ele quisesse que ela fosse embora, ela iria. Mas ela é grata por tudo que ele fez por ela. E ela fez aquele cordão com o Mihimo pra expressar a gratidão dela. Mas ela fala que se ele não quisesse, ele poderia queimar e jogar fora. E então quando o Kyoka fala, até quando que ela vai agir assim? Sem contar que seria estranho se ela fosse embora, afinal eles vão oficializar o noivado. E então ele pede pra ela ficar com ele, apenas ele que tá pedindo. E não tem a ver com permissão pra ela tá ali, porque ele que tá pedindo pra ela ficar. E a Miu chorando, falando que quer sim ficar com ele, é uma cena muito bonita. E depois disso, o Kyoka fala que aquele cordão ficou muito bonito e pede pra Miu amarrar no cabelo dele. E depois que ela amarra, né, ele fala que vai usar com cuidado. E então quando a Hana vai embora, e a Miu agradece ela, porque se não fosse pela Hana, ela estaria trancada no quarto dela até agora. E então ela fica feliz por ajudar e deseja felicidades pra Miu. E o Kyoka até fala pra Miu não se preocupar, porque ela pode ver a Hana sempre que quiser. O Kyoka só mitou nessa parte, na moral. E foi legal inclusive nessa hora, porque deu uma ventania e a Miu vê o cabelo do
Kyoka ao vento, que era exatamente como ela estava imaginando. Foi uma cena muito fofa, mas não é tudo só felicidades, porque nessa hora mostrou mais uma vez que eles estão sendo observados por Shikigamis, que era basicamente quem eu imaginei, que era o pai do Koji, e ele estava os observando e puto porque eles estavam se dando bem. Então ele estava pensando o que ele poderia fazer para impedir aquele casamento, então a resposta que ele achou é usar aquela garota de marionete. Eu fiquei bem curioso de como ele vai usar a Kaya, tá ligado? Dessa vez já começa com a senhora da loja de kimonos fazendo as medidas da Mio, isso porque ela ia fazer aqueles kimonos que o Kyoka pediu, sabe? E essa cena inclusive ela foi bem fofa porque a Mio tava insegura de receber aqueles presentes, mas o Kyoka ele acaba falando mais ou menos assim: olha, e pelo Kumihimo, só aceita o presente logo como agradecimento. Que aquelas duas ali meio que vendo os dois flertando tava achando bem engraçado. Só a Mio que não entendeu porque elas estavam daquele jeito, tá ligado? E depois dessa parte corta pra casa do velho, que agora sabemos como que ele pretende usar a Kaya. Basicamente ele conta pra ela que a Mio tá bem feliz na casa nova, então foi aí que a Kaya descobriu que aquele homem super bonito na verdade é o Sr. Kudo. E aconteceu o que já esperávamos, a inveja subiu a cabeça, tá ligado? Então ela decidiu que como o pai dela faz todas as suas vontades, a Kaya vai falar com ele pra ver se trocam de casais, o que eu achei isso muito ridículo. Ela pode até tentar, mas o Kyoka com certeza não vai aceitar, tá ligado? E toda vez que a Kaya aparece, eu tenho certeza que é isso que todo mundo pensa. Chula, derrubada, cara de carranca, cu de mochila. Procura o que fazer, cachorra imunda. Mas voltando ao assunto, quando a Kaya vai embora, aquele velho fala mais ou menos assim: mas que menina burra da porra, vai me poupar de todo o trabalho. Mas agora vem uma cena boa antes da tempestade. A Mio, ela resolveu agradecer o Godo por ter levado a Hana até a sua casa, porque vocês sabem que a Hana é alguém muito especial pra ela. Então ela fez o jantar e convidou ele, só que enquanto o Kyoka e o Godo estavam indo, ele meio que começou a provocar o Kyoka falando mais ou menos assim: mal posso esperar pra ver que comida que ela preparou. Como pode existir alguém tão adorável? Olha a audácia desse filho da puta! E claramente isso deixou o Kyoka com ciúmes, tanto que quando eles chegaram, o Kyoka tava praticamente expulsando ele do carro, só que ficou parecendo que tava rolando outra coisa nesse carro. Mas eles chegaram, né, e são recebidos pela Mio, que ela tava muito linda. O Godo, ele elogiou a Mio mais uma vez, que isso deixou o Kyoka com bastante ciúmes de novo. Depois que o cara desse morre, dizem que é pai de família, né? Mas foi legal que o Kyoka, ele não ficou com vergonha, ele falou na cara da Mio que ela tava linda, que até deixou ela corada. O Godo, ele até sentiu que tava segurando vela, tá ligado? Ah, se vou ficar de namorico aí eu vou embora. Tô sobrando aqui mesmo, só que eles entram pra comer e praticamente ali tinha um banquete. O Godo inclusive encheu a pança com comida boa, afinal a Mio cozinha muito. Então a Mio aproveitou a ocasião pra agradecer a ele, afinal ele cedeu um pouco do tempo precioso dele pra dar uma carona pra Hana. E isso pra Mio tem um significado muito importante, sabe? Que ele ouvindo isso, ele teve a audácia de falar mais ou menos assim: senhorita, por favor, largue esse comandante cruel e se case comigo. Que o Kyoka vendo aquela situação, ele ficou pistola, mesmo que seja uma piada. Esse aí com certeza não tem medo de morrer. O Godo já mostrou que apesar da personalidade do Kyoka, ele não tem medo de tirar brincadeiras. Só que ele encheu ali o cu de cachaça na janta que teve que alguém levar ele pra casa, porque claramente ele não ia conseguir dirigir, tá ligado? Mas nessa hora tem uma cena da Mio agradecendo o Kyoka por ele ter possibilitado ela agradecer o Godo pela ajuda. Foi uma cena muito bonitinha dos dois juntos ali, só que infelizmente acabou cortando pra uma parte ruim de novo, que é na casa do Saimori, que a Kaya tentou convencer o pai dela a fazer a troca de noivados, tá ligado? Só que o velho sabe que não vai dar em nada, então ele falou pra ela deixar isso pra lá. E nessa hora, inclusive, deu pra perceber que parte da personalidade da Kaya ser assim é pela lavagem cerebral que a mãe dela fez. Ela sempre botou na cabeça da garota que ela tinha que ser superior a Mio, e parte da Kaya ser assim é porque colocaram isso na cabeça dela. Então eu acho que em algum momento ela ainda pode ter uma redenção, porque parte dela ser assim é mais culpa dos pais que dela mesma. Mas enfim, como não deu nada ela falar com o pai dela, então ela foi tentar convencer o Koji pra ele se unir a ela na troca de casais, tá ligado? Só que depois disso acaba rolando uma cena que é bem bonitinha, porque a Mio, ela tava ali tendo um pesadelo com o passado dela, e como o Kyoka viu ela resmungando, ele tentou acordar a Mio, que gerou uma cena ali bem bonita dele preocupado com ela, foi bem legal. Só que infelizmente a Mio não quis desabafar com o que exatamente que ela tava sonhando, então o Kyoka fala pra ela não pensar muito nisso, e se ela ver qualquer coisa que seja estranha pra ela avisar ele, porque
nesse momento ele sentiu vestígio de energia sobrenatural. Então ele fala que não importa o que aconteça, ele sempre vai atrás dela. Só que bem nessa hora acaba cortando pro Koji que ele viu um movimento suspeito de alguns homens saindo da casa dele. E lembre-se disso que daqui a pouco vai fazer sentido, porque depois disso o Koji ele já sabe o que a família dele tá aprontando, ainda mais depois da pergunta tonta que a Kaia fez na noite anterior. Só que nesse momento a Miu tava preocupada com Kyoka, porque às vezes no trabalho ele não tem tempo de sair pra almoçar. Então ela tava preparando um obento barra marmita pra ele. E ela tava se arrumando e ficou muito bonita pra ir, e foi nessa hora que aconteceu algo inesperado, porque a Yurie ela traz uma bolsa pra Miu que o Kyoka mandou fazer pra combinar com o kimono dela. E por conta disso, elas saíram apressadas pra levar o almoço pro Kyoka, então ela acabou esquecendo o amuleto que ele deu pra ela em casa. E isso vai dar uma merda gigantesca. E enquanto isso, é exatamente como eu falei, o Koji viu a Kaia com o pai dele, e ela ainda tá com ideia de trocar de noivo. E até tentaram convencer o Koji a ficar de novo do lado deles porque ele gosta da Miu ainda, porque seria bom pra ele essa troca também, tá ligado? Mas felizmente, o Koji não foi nessa de se juntar a eles. Eu acho que ele tem salvação ainda, e pra completar, ele acaba descobrindo em uma conversa a sós com o pai dele depois que a Kaia saiu, que o pai dele sempre soube que a Miu passava por aquilo, e ele não fez nada pra impedir aquilo porque era conveniente pra ele. E foi só nessa hora que ele resolveu se rebelar contra o pai dele. Ele usou seus poderes pra atacar o velho, tá ligado? Só que infelizmente ele é muito forte. É como dizem, vaso ruim não quebra. Então ele só amarrou o Koji ali e foi resolver o que ele tinha que fazer. E ao mesmo tempo, a Miu já tinha chegado e entregado o almoço pro Kyoka, que foi até bonitinho dele envergonhado porque ela levou a comida dele, saca? Só que ele foi chamado e teve que voltar pro trabalho, e foi só agora que a Miu se tocou que tava sem amuleto de proteção. Então tanto ela como a Yurie decidiram voltar o mais rápido possível, porque a Miu prometeu que sempre andaria com ele, mas já era tarde demais. Quando elas estavam voltando, aqueles caras que saíram da casa do Koji, basicamente eram sequestradores contratados pelo pai do Koji. Então foi nessa hora que eles chegaram de forma invisível, e eu nem sabia que tinha um poder tão apelão assim nesse mundo, e pegaram a Miu e jogaram dentro do carro, e fizeram ela tirar um cochilo e a levaram pra algum lugar. É foda esses caras que não deixam a mina ser feliz, tá ligado? E nesse mesmo instante, o Kazushi, que é irmão do Koji, ele fez uma coisa boa. Apesar dele ser um cara neutro e não se importar com esse lance de ser líder da família, então praticamente ele não tem lado nenhum, então ele acabou soltando o Koji. E foi nessa hora que finalmente chegou o momento do Koji deixar de ser o bundão que ele é. E nessa hora, a Yurie chegou até o Kyoka e contou o que aconteceu, que levaram a Miu. E como eu tinha falado, chegou o momento do Koji mostrar seu valor, porque ele foi desesperado passando pela segurança do Kyoka e disse que precisava falar muito com ele. O que nessa hora o Kyoka, ele tava bem preocupado, afinal ele nem sabe por onde procurar a Miu porque ela não tava com amuleto de proteção. Mas felizmente o Koji, ele foi pedir ajuda dele pra salvar a Miu, o que isso foi muito foda porque ele não só sabe quem tá envolvido agora, mas também sabe por onde procurar. Depois de eu reclamar tanto do Koji, finalmente ele fez uma coisa boa. Afinal, mesmo gostando da Miu, ele não compactuou com o que o pai dele tá fazendo. E enquanto isso, acaba mostrando pra onde que levaram a Miu, que era pra uma espécie ali de armazém. E é quando chega as desgraçadas, que no caso é a madrasta e a trombadinha, e eu acho que essa parte é uns 80% do episódio passando raiva, porque a Miu passa por umas situações muito desconfortáveis. Então eu vou falar dessa parte só que sem me aprofundar muito, porque eu passei um pouco de raiva fazendo esse roteiro. Mas a intenção das duas é fazer a Miu desistir do casamento com o Kudo. E por falar nele, ele tava saindo ali com o Koji porque ele já sabia por onde começar a procurar. Ele tava até estranhando que o Kyoka tava tão calmo, sendo que a noiva dele foi levada, sabe? Só que ele tava assim preocupado, mas o Kyoka é o tipo de pessoa que não deixa a preocupação subir a cabeça. Também nem adianta se desesperar numa situação dessa, né? E é quando ela fala que é quase certo que o Koji, ele tá na casa do Saimori. Só que eu tenho uma coisa pra falar antes de continuar. Como assim você tá vendo o vídeo até aqui e não se inscreveu ainda? Olha, se você tá curtindo esse vídeo, se considere se inscrever no canal. Eu faço vídeos de animes e mangás muito interessante e até mesmo se você apoia mais vídeos desse anime, beleza? Então se inscreva se você tá gostando, mas voltando ao assunto, e foi nessa hora inclusive que a Miu acordou e não sabia por que ela tava ali. E as duas megeras fazem uma tortura psicológica com a Miu pra ela desistir do casamento. E aquela piranha pega uma tesoura e fica tentando entrar na mente da Miu, que inclusive ela até rasgou o kimono dela. Só que mesmo com medo e naquela situação, a Miu não deixou ser intimidada, porque ela não quer desistir. Se fosse antigamente, talvez sim, mas agora ela mudou e diz que não vai recusar a proposta de casamento de jeito nenhum. E foi aí que ela começou a apanhar daquela mulher gratuitamente, só que ainda assim, mesmo naquela situação, a Miu fala que é noiva do Sr. Kudo, e não importa o que aconteça, ela não vai tomar o lugar dela. E ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, é quando Koji e o Kyoka chegam na casa. Só que como tava tudo trancado, então só tinha um único jeito de entrar, que resumidamente é na base da força bruta. O cara simplesmente partiu o portão em dois, tá ligado? E é quando vem os velhos, só que o único que não tava entendendo o que tava acontecendo
é o lixo que infelizmente é o pai da Miu, mas ele realmente não sabe o que tá acontecendo, porque no fim das contas é o pai do Koji, a Kaia e a madrasta que tá por trás disso tudo. Esse lixo realmente não tava sabendo de nada. E o Kyoka fala que ele veio atrás da Miu, mas o pai do Koji fala que ela não vai voltar. Então é quando ele só manda um mais ou menos assim: mas eu quero perguntar pessoalmente se ela quer ir comigo ou não. Então é quando o velho veio puxar briga com o Kyoka, que ele tava poucas ideias, porque se ele não passar por bem, ele vai passar por mal. E o velho falou pro outro que era melhor deixar as perguntas pra depois, porque caso contrário, ele ia destruir a casa inteira dele, ainda mais levando em conta o que ele fez no portão principal. Então ele resolveu se juntar para lutar contra o Kyoka, e lembre-se que tava 2x1. Então eles começaram fazendo uma barreira contra o Kyoka e ele parou como se não fosse nada. Usaram uma espécie ali de poder que joga um monte de coisa no Kyoka e ele fez uma barreira que nem sequer chegou a tocar nele, tá ligado? O cara simplesmente é brabo demais. E pra finalizar, ele usou um poder de raio que deixou o cara de joelhos. O Koji, ele até fala que a diferença entre os dois parecia um bebê contra o adulto, tá ligado? O Koji, ele é considerado que tem as habilidades mais fortes que o tempo dele já viu, mas o Koji, ele já desconfia onde que a Miu tá escondida. Tem um armazém no final do terreno que ninguém usa, então é muito provável que ela esteja lá. Só que simplesmente do nada, ele é surpreendido com um ataque de fogo, que era o velho pai do Koji, que ele não desistiu ainda. Só que o cara, ele foi muito burro de usar fogo naquele lugar, porque pra conter o ataque, o Kyoka só jogou fogo pros lados e acabou colocando chamas em tudo por causa do vento. Mas se é a casa deles que tá pegando fogo, né, eu acredito que ninguém liga. Então pra acabar com essa palhaçada de vez, o Kyoka só deu um raio logo nele, que acabou fazendo o velho desmaiar, pra vocês terem ideia. Ele é tão forte que ele consegue controlar a quantidade que mataria uma pessoa ou não. É muito gostoso inclusive ver esse velho se fudendo, porque simplesmente ele não pode fazer nada contra o Kyoka. Se nem com ajuda ele conseguiu, imagina sozinho, tá ligado? E nisso temos uma pequena citação de como a Miu era antigamente, porque ela basicamente estava só esperando o momento da sua morte. Todos os dias era uma luta, porque a Miu, ela era muito triste. Ela já não sentia mais nada, porque ela pensava que não existia mais lugar pra ela no mundo. Só que ela estava errada, porque ela pertence a um lugar e tem um lar pra voltar. E mesmo sofrendo e apanhando, ela não desistiu do Kyoka nem por um minuto. Nem sob tortura ela falou que ia desistir. E ainda disse que ia ficar com ele pro resto da vida. E foi bem nessa hora que o Kyoka chegou até o armazém e quando ele viu a Miu, ele foi correndo até ela. E a Miu ficou muito feliz dele ter ido buscar ela e até fala em pensamentos que nem por um momento ela desistiu dele. E apesar da Miu já estar melhor, ela ainda tem aquele pensamento que é inferior. Tanto que ela fala pro Kyoka que ele foi salvar alguém como ela. Mas a Miu agradece por ele ter ido e acabou adormecendo, porque ela passou por muita coisa nesse período que ela ficou no armazém, tá ligado? E é quando a véia vai olhar o que tava acontecendo lá fora, e foi quando ela viu que tava tudo destruído. E sinceramente eu achei até pouco essa punição. Elas que deveriam ter sido queimadas, não a casa. Mas o Kyoka, ele pergunta por que fizeram aquilo, por que bateram numa pessoa indefesa. E foi quando a Kaia veio com um papinho de que a Miu não tem habilidade paranormal. Ela não era útil nem como criada, e que ela era superior a Miu e blá blá blá, que ninguém se importa. Então é quando o Kyoka mandou ela calar a boca, porque ele já tava cheio dessas idiotices. E vai saindo com a Miu no colo e a Kaia até tentou impedir. Só que ele fala que já ouviu o suficiente das idiotices dela, e que ele nunca se casaria com uma mulher arrogante que nem ela, nem que ela fosse a última do planeta. Eu achei legal ela ouvir isso, mas eu fiquei um pouco decepcionado nessa parte, porque as duas torturaram a Miu e só levaram uma bronca, saca? Eu esperava um pouco mais desse desfecho, além de ter a casa só queimada, saca? E nem foi tanto assim, foi só um pouquinho, vai, e merecia muito mais. Todo mundo ali tinha que sofrer 2 vezes mais do que a Miu sofreu, tá ligado? Até porque vamos levar em conta que ela sofre na mão dessa família desde os 7 anos. Mas enfim, o Koji ainda tentou chamar essa arrombada pra ir pra um abrigo, e ela ficou falando que não tava errado e mandou ele embora, porque de qualquer forma quem ele gosta de verdade é a Miu. Mas o Koji fala que ele tá fazendo isso exatamente por ela, porque mesmo sendo alguém como a Kaia, a Miu ficaria triste se algo acontecesse. E nessa hora inclusive foi bem interessante, porque a Miu, ela tem mais um daqueles sonhos lúcidos, e é quando ela se encontra com a mãe dela e ela pediu desculpas por tudo que ela passou. E ela até fica surpresa também do como ela cresceu, sabe? Só que ela diz pra acreditar no poder que ela tem dentro dela. E eu tô achando que com essa frase, em algum momento, os poderes da Miu vão despertar. E também acho que essas conversas que a Miu tem com a mãe dela são reais. Mas é só achismo meu, tá? Nada confirmou isso até agora. Mas a Miu chegou em casa e depois de algumas horas que ela acorda, foi bonitinho porque o Kyoka até dormiu perto dela. E perguntou se estava tudo bem porque ele estava muito preocupado. E a Miu se sentiu culpada porque ela acha que isso aconteceu porque ela foi descuidada. Mas o Kyoka fala que isso de forma alguma foi culpa dela. E foi nessa hora que a Yurie chegou e chorou horrores em cima da Miu por ver que ela estava bem. Ela estava muito feliz por ver a Miu acordada, e é quando o Kyoka também fala que ele estava mais aliviado por ver que ela estava melhor. E foi nessa hora que a Miu acabou dando um sorriso bem sincero. Esse sorriso é de confortar o coração, né não? Só que nessa hora é introduzido um personagem novo que é chamado de Imperador, e ele fala que o velho foi um
um inútil, e se continuar assim, os Kudo vão conquistar os poderes dos Uzubas. Então eles vão agir para tentar acabar com o Kyoka, e aparentemente o velho pai do Koji, ele era um pau mandado. Parece que agora o verdadeiro mandante vai agir. Só espero que depois disso que aconteceu, eles estejam mais atentos, né? E já começa após uns dias depois daquilo que aconteceu, que a Miu pergunta pro Kyoka o que aconteceu na casa do Saimori, se tava todo mundo bem. E o Kyoka fala que ninguém se feriu e que tava todo mundo bem, que a Miu ficou até aliviada, que ele ficou até surpreso, falando mais ou menos assim: mesmo depois de tudo que eles fizeram, você ainda assim ficou aliviada? Que a Miu não soube nem o que responder, ela só ficou calada. Mas em seguida, ela pergunta como que a casa ficou, e claro que ela ficou destruída após o fogo. Então ela pede pro Kyoka pra ir na casa do Saimori uma última vez, e sem muita enrolação já corta pra ele chegando naquele lugar, que a Miu viu com os próprios olhos o que aconteceu. E então o Kyoka conta o que aconteceu com aqueles arrombados. Como eles perderam a casa, os Saimori demitiram boa parte dos criados e foram se mudar pro campo. Pra eles é como se fosse uma queda de posição social, saca? E os Tatsushi eram responsáveis, como a gente já sabia, só que isso acabou não vindo a público. Só que como penalidade, o posto de líder da família foi passado pro Kazushi, e ele aceitou a restrição de não agir sem autorização do Kyoka. Resumindo, praticamente eles viraram subordinados da família Kudo. E a gente também sabe que a Kaya, ela foi viver sozinha em uma casa que é conhecida por ser rigorosa. E o Kyoka fala que com aquela personalidade seria muito bom pra ela. E por falar no diabo, acabou cortando pra ela conversando com o Koji, e ele estava disposto inclusive a recomeçar com ela. Só que aparentemente a mimadinha não deixou de ser arrogante. Só que agora vai ser lindo ela saber como é viver como uma criada. E nisso é quando corta pra Miu de novo e ela vai exatamente onde eu pensei que ela iria, que no caso é a árvore de cerejeira da mãe dela. E ela diz pro Kyoka que sentiu a mãe dela chamando. E o estranho é que quando ela tocou na árvore seca, acabou acontecendo alguma coisa, e o casco se desfez na frente dela. Não sei se isso ativou alguma habilidade na Miu, só saberemos disso mais pra frente. Mas o Kyoka, ele até se sente um pouco culpado, porque ele acha que parte desse estrago também foi culpa dele. Só que a Miu fala que não foi, e ela também ficou muito feliz dele ter ido salvar ela. Que o Kyoka até ficou feliz com as palavras gentis da Miu. Mas quando eles estavam voltando pra casa, ele fala que sem o Saimori não tem como fazer a reunião de noivado. Então eles resolveram fazer uma cerimônia particular que logo vocês vão ver como foi. E é nessa hora que a Miu sabe que foi o pai do Kyoka que organizou o casamento com o Saimori. Então a Miu pensa que ela não pode decepcionar, até porque ela acredita que o pai do Kyoka queria casar ele com a Kaya. Mas ele fala que se o velho não aceitar o casamento dos dois, ele disse que vai descer o cacete no velho porque ele não aceita que ele se intrometa. Caralho, o maluco é brabo. A Miu até ficou corada e sem jeito depois dessa mitada. E quando eles estavam saindo, acabaram encontrando o Koji, que eles se cumprimentam. E ele pediu pra conversar em particular com a Miu, que o Kyoka não se importou, então foi tranquilo. E eles vão pra aquele lugar que eles costumavam conversar, e a Miu agradeceu, né, por ele ter ido salvar ela também. Só que ele diz que não fez nada, basicamente a única coisa que ele fez foi levar o Kyoka até lá. Mas convenhamos, se ele não tivesse feito isso, sabe-se lá quando o Kyoka ia achar a Miu. Então não tem como não negar que ele deu uma mitada também. E então que o Koji fala pra Miu que pretende sair da cidade e vai morar na capital. Isso porque ele quer reforçar seu treinamento depois do que aconteceu. Ele não quer mais ser alguém fraco e quer conseguir proteger tudo aquilo que ele ama. Ele até fala que a Kaya também vai dar o melhor dela, seja lá onde ela esteja trabalhando. E com essa fala do Koji, pelo que eu entendi, o casamento deles acabou. E o Koji, ele tocou em um assunto antigo com a Miu, se ela sabe o que ele ia falar pra ela antes dele ter sido interrompido pela Kaya. E ele diz que sempre quis salvar ela e passar momentos felizes também. Só que a Miu diz que não faz ideia do que ele quis falar com aquilo. E confesso que eu senti um pouco de pena do Koji porque ele levou um fora bem sutil. Eu acho que a Miu sabe sim o que ele quis dizer pela expressão dela, mas ela quis recusar ele gentilmente porque agora ela gosta de outra pessoa, né? Então o Koji fala que tá tudo bem e que nem era muito importante, só que ele precisava ir andando e ele se despede da Miu. E ele vai pensando que não pode dar o luxo de perder ainda mais. Lembra que eu tinha falado da cerimônia de casamento que era meio particular? Eles resolveram fazer algo simples, que era só entre eles mesmo. Então eles assinaram os papéis e agora são oficialmente noivados. E foi nessa hora que ele recebe uma visita de ninguém mais nada menos que a Hazuki, que é a irmã do Kyoka. E por causa disso temos um flashback de um dia atrás, que a Miu fala pro Kyoka que quer fazer aula de etiqueta pra ficar mais feminina. Só que a Miu vendo o Kyoka comendo ali foi engraçado porque ela começou a corar do nada. Ele até chegou a pensar que ela tava com febre, mas claro que não era isso. E a Miu que começou a gostar dele de verdade, que não consegue mais nem disfarçar. Mas o Kyoka fala que ela pode sim fazer as aulas. Na verdade, ela nem precisa procurar uma pessoa porque ele já sabe quem indicar. Porque é alguém que ele conhece que tem muito tempo
livre, tá ligado? E basicamente é quem vocês estão pensando, é sim a irmã dele. E ela é bem carismática, até diz o quão ela se parece com ele, principalmente os olhos. E pelo jeito ela adora a Yurie também, porque elas são até amigas. Mas foi só agora que a Miu descobriu que ela não é só irmã do Kyoka. Ela também que vai dar aulas de etiqueta pra Miu. A Hazuki até ficou brava com o Kyoka porque ele não contou pra ela que era irmã dele que ia dar aulas pra ela, saca? Só que após isso, eles vão pro jardim e ela fala sobre a época das flores e dá uma aula pra Miu, sobre o nome de cada uma e até perguntou a favorita dela. E como a Miu não sabe o nome de nenhuma, ela só apontou qual que ela gostava. E a Miu ficou até surpresa que todas as plantas têm nome. Ela basicamente nunca aprendeu nada, saca? Só que tem até uma filosofia nessa parte da Hazuki falando que as flores são bonitas porque elas desabrocham em um curto período de tempo, mas sempre dão tudo de si igual elas duas. Mas continuando a aula de etiqueta dentro de casa, o Kyoka tava só ouvindo atrás da porta que tava bem engraçado. A Yurie até começou a rir vendo aquela palhaçada. Mas é então que a Miu fala que tá muito feliz por justamente a irmã do noivo dela ser a pessoa que aceitou dar aula de etiqueta pra ela, que a Hazuki achou a Miu muito fofa e já queria levá-la pra casa. Chegou até a pedir permissão do Kyoka, mas claro que ele não deixou, né? E ela começou a tirar onda, dizendo que ele só não quer deixar ela ir porque ele não quer se sentir sozinho. E pela expressão do Kyoka parece que era isso mesmo. Mas é então quando a Hazuki resolveu colocar uma meta pra Miu, pra ela mostrar tudo o que aprendeu, saca? E a chance perfeita pra isso era uma festa que eles iam ter em 2 meses. Ali basicamente seria o lugar ideal pra ela mostrar o que aprendeu. E o Kyoka até concorda porque não faz sentido ela estudar e não pôr em prática. Então por conta disso, a Miu concordou que iria. Mas após isso, ela foi embora porque já tava tarde, e é quando acabou cortando ali pra madrugada. E o Kyoka acordou porque ele sentiu poderes sobrenaturais, então ele vai correndo ali até o quarto da Miu e vê que ela tá tendo pesadelos de novo. Ele até fala que não teve quebra na barreira e a mesma energia que ele sentiu antes. Então o Kyoka deduz que talvez esse seja o poder dos Zuzubas. Parece que os poderes da Miu tá despertando finalmente, e isso tem muito a ver com os sonhos que ela tem também. Essa fala do Kyoka praticamente confirmou isso, mas é quando corta pra uma parte que tem uns caras mascarados, que eles estavam ali tipo fazendo um ritual, e basicamente eles liberam ali o que eu nem sei dizer o que é, mas são umas criaturas sinistras, tá ligado? E quando corta pro dia seguinte, vai pro trabalho do Kyoka, e ele recebe uma visita do General Okaito, e ele conta pro Kyoka que saqueadores de túmulo apareceram, e diz que aquele túmulo foi violado, e ao julgar o que acabamos de ver, com certeza é essas criaturas, e até corta pra um personagem novo falando que chegou a hora, eles finalmente vão buscar Miu. Eu só acho que ele tá afim de levar uma surra do Kyoka também, e depois disso que acabamos de ver o que aconteceu, é revelado que existe uma zona proibida chamada Sepultura, e não tô falando da banda, tá? Literalmente é uma sepultura, que é basicamente onde fica os túmulos das pessoas que têm habilidades paranormais, e também onde são selados os espíritos vingativos, principalmente aqueles que possuem energia negativa. E já que esses túmulos foram violados, não é exagero falar que seria uma coisa horrível que aconteceria na capital imperial. E então foi nessa hora que sabemos que o filho do imperador teve uma revelação. Aparentemente, ele tem habilidade paranormal de ter visões, saca? E foram chamados para uma reunião com o imperador, o Kudo, o Okaito e o Hazushi. Inclusive, seria a primeira reunião dele como chefe da família. E o engraçado é que eles foram ver o filho do imperador e o Hazushi tava todo informal. Que o Kyoka, ele até ficou meio bravo com isso. Hazushi, você acha que tá numa colônia de férias por acaso? Meu corpo, minhas regras. Achei até engraçado como ele é relaxado pra essas coisas. E eu até pensei que o Hazushi, ele ia ficar bravo de assumir a liderança da família, já que ele era um cara que aparentemente não se importava muito com isso, mas parece que ele tá de boa. Mas enfim, ele chega no Natal e reunião, e eu achei engraçado que o filho do imperador parece uma garota. Só deu pra perceber que não era pela voz, e também porque se referiam a ele no masculino, saca? Mas nessa reunião, o Kazushi se apresentou como líder da família Tatsushi e até pediu desculpas pelo que um membro da família dele fez. E nesse caso, ele estava se referindo ao próprio pai. Mas aparentemente, Alteza entende que não foi culpa do Hazushi. Então meio que é mágoas passadas, então ele só tem que tentar limpar a reputação deles. Mas entrando no assunto da visão, que é por esse motivo que eles estão ali, ele fala das sepulturas que foram violadas. E também diz que por causa disso, épocas sombrias estão por vir do reino dos mortos, e que causará uma escuridão eterna, e não só isso, mas que vai ter uma batalha que pessoas irão perder suas vidas. Mas por enquanto é isso, e ele vai avisar caso alguma coisa aconteça. Mas quando ele já estava indo embora, Alteza pediu para conversar a sós com o Kyoka, que ele tá sabendo que o Kyoka tá noivo e tudo mais, e avisa que as coisas vão ficar complicadas, mas ele vai ficar bem. Não sabemos o que isso quer dizer, o Kyoka também não questionou muito, mas me pareceu que esse cara tem algo a ver sobre eles quererem a Miu também. E por falar nisso, acabou cortando pra ela que a Miu continuou praticando as aulas de etiqueta
preta e tava fazendo coisas tipo como manter a postura, até pra ela ser um pouco mais solta e deixar de ser tão tímida. Tem até um momento que ela conta uma história de quando ela saiu com o Kyoka, que eles foram em uma loja de doces comer doces e ele queria comer os pickles que vinha junto do doce, mas o Kyoka, ele não queria só os deles, ele queria os delas também. E a Hazuki tava contando essa história pra Miu pra ela dar um sorriso natural e mostrar, né, como ela deveria fazer, porque quando a Miu tava tentando parecia um bagulho muito artificial, sabe? E não foi muito diferente do andar, porque ela tava indo ali de um jeito bem travadona, mas ela aprendeu também como comer com talheres. Basicamente a Miu aprendeu muita coisa com a Hazuki, e consequentemente, como a Miu tava passando muito tempo com a Hazuki, elas até começaram a ficar mais próximas. Só que indo agora pro trabalho do Kyoka, ele tava preocupado depois que a Alteza falou aquilo pra ele, até ver o flashback do dia que o Kyoka descobriu muitas coisas, principalmente da Miu fazer parte do clã Zuba, e é contado que dentre as famílias com habilidades paranormais, os Zubas eles são os únicos com a capacidade de ler a mente das pessoas. Não só isso, como vasculhar as memórias e também os sonhos. Então eles são considerados perigosos, saca? Então o Kyoka ele já tem quase certeza que os pesadelos da Miu é relacionado a isso. Então é quando o Kyoka sai no meio do trabalho e vai pra algum lugar, mas é quando volta, né, pra Miu com a Hazuki, e ela tava ensinando novas coisas, como ela se apresentar, por exemplo, e até se livrar de encrenqueiros caso alguém importune ela. Mas foi aí que a Hazuki ela entrou em um papo que tá incomodando ela já tem um tempo, porque já que elas ficaram mais próximas, não teria um problema dela fazer um pedido assim. Então basicamente ela pede pra Miu não chamar mais ela de senhorita, até porque eles serão uma família em breve, e ela quer tirar essa barreira de formalidade que uma tem com a outra, e que a Miu até poderia ver ela como uma irmã mais velha. O problema é que isso que ela falou acabou dando um gatilho na Miu, isso porque ela não sabe o significado de uma família e de irmã, ela nunca teve carinho dos dois, saca? Tanto que ela começou a ficar nervosa só de lembrar dessa época. Então a Miu, ela só pediu permissão pra chamar ela de Hazuki, e assim meio que elas se entenderam pelo menos, tá ligado? E tem uma hora ali que a Hazuki já vai pra casa e a Miu até acabou pensando, ela quer estar ao lado do Kyoka e entrar pra família dele, mas tipo, o que é o significado de ser uma família, sabe? É uma coisa que a Miu realmente não sabe o que é, mas é quando mostra onde o Kyoka tinha ido e ele foi encontrar aquele detetive que trabalha pra ele, e basicamente o Kyoka mandou procurar por algum membro da família Uzuba, mas simplesmente não tem registro deles em lugar nenhum, e tudo que ele encontrou foi só rumores. Então a única pista que eles têm é da Sumi Uzuba, que no caso é a mãe da Miu, ela foi a única pessoa que registrou com esse nome, mas o Kyoka acha que é impossível qualquer registro deles terem sumido, então ele mandou fazer uma lista com todas as pessoas que se chamam Sumi e que existiram na capital. Basicamente, se acharem onde a Sumi viveu, vão descobrir mais coisas sobre os Uzubas, saca? Mas passou alguns dias após aquilo e a Miu já tinha evoluído muito. A Hazuki até falou pra elas irem na cidade e praticar o que ela aprendeu. E aparentemente, ela anda dormindo muito mal por conta dos pesadelos. Tá tão visível que a Hazuki percebeu isso. E lembre-se disso que vai ser importante daqui a pouco. Mas o Kyoka, ultimamente ele tem trabalhado até tarde porque tá uma loucura desde que as lápides foram violadas. E por falar nisso, o mensageiro da Casa Imperial foi visitar o Kyoka. E basicamente, o cara que representa eles é o Arata. Justamente o cara que quer pegar a Miu e apareceu lá no começo. Parece que vamos ter um impostor. E ele foi informar sobre as sepulturas que foram violadas, só que ainda não sabe o motivo de terem feito isso. Só que esse cara, eu acredito que ele tá sendo cara de pau, porque ele sabe sim. Mas ele informa que encontraram alguns homens desmaiados no local, e o Kyoka fala que ele tá até surpreso por eles estarem colaborando. Isso porque a Casa Imperial não é muito de trabalhar em equipe, só que ele dá a desculpa de que a situação exigiu e que eles não conseguiriam fazer tudo sozinho. E ainda por cima jogou um verde falando que investigou o Kyoka, isso como antecedência porque eles iriam trabalhar juntos, e acabou descobrindo que ele tá prestes a se casar. E ainda zoa falando que tá atrás de uma alma gêmea também. E essa conversa tá muito estranha porque ele tá sendo falso, tá ligado? Mas era só um assunto pra jogar conversa fora. Mas eles falam pra só manter o contato caso qualquer informação nova apareça. Mas o Kyoka parece que ele tem uma intuição porque ele já tá desconfiado dele. E ficou inclusive muito na cara, tá ligado? Mas enquanto isso, é quando corta ali pra uma floresta, que é onde tá o Kyoka e o batalhão da unidade sobrenatural, eles foram justamente onde os túmulos foram violados. E ele avisa que é pra reportar caso veja alguma anomalia. E de forma alguma enfrentar algum espírito sozinho. E enquanto isso, corta pros caras que estavam próximo ao túmulo que foi violado, que levaram Hazushi pra ver se ele conseguia remover a maldição, e acreditam que esses caras tão assim porque eles devem ter entrado em contato com um ser sobrenatural muito poderoso, saca? Então eles estão em um estado de quase morte. E nessa hora é revelado os poderes do Hazushi, que ele é bom em fazer kaijutsu, que é desfazer maldições e técnicas aplicadas em seres vivos. Então ele diz que não sabe se vai funcionar naqueles homens, porque eles estão quase mortos, então
então provavelmente não vai funcionar. Mas o Okaito fala que eles não têm muitas opções, então é a única cartada que eles têm. Só que quando Hazushi ele tentou remover a maldição, eram muito poderosos pra ele. Meu Deus do céu, Berg. Mas enquanto isso, o Kyoka e o batalhão encontraram alguns espíritos amaldiçoados, e é a primeira vez em muito tempo que eles lidam com espíritos reais. E aparentemente a Miu estava no mesmo plano espiritual que eles, porque enquanto eles estavam enfrentando eles ali, ela também estava lidando com eles enquanto dormia, saca? Mas também acontece uma batalha entre o Kyoka e esses espíritos, que a Miu acordou bem na hora. Aparentemente tudo vai ficar mais tenso a partir de agora. E depois disso corta pro Arata, que ele fala que tá chegando a hora. E o outro ali que ele tá conversando, ele diz que o despertar se aproxima. Eu só quero muito ver esses caras se dando mal, tá ligado? E o batalhão especial diz que eles têm que resolver esses problemas com as anomalias, porque se chegar na capital imperial vai lascar tudo de vez. Mas enquanto isso, a Miu sai com a Hazuki pra treinar o que ela aprendeu, mas tem uma hora que uma criança esbarra na Miu sem querer, e juntando também com o calor do sol e o fato dela tá dormindo mal, ela ficou fraca e foi desmaiando, só que antes dela cair no chão, alguém pegou ela, só que ela tava com a visão ofuscada e pensou que era o Kyoka, mas na verdade não era ele, e sim o Arata. E ele pergunta se a Miu tá se sentindo bem. Parece que o falso vai agir já que o Kyoka tá ocupado, tá ligado? E depois que a Miu foi pega pelo impostor porque ela quase caiu no chão, depois que ela se recuperou, ela acabou notando que não foi o Kyoka que salvou ela. Então ela levantou bem rápido e pediu desculpas por ter caído em cima dele, né? E até Hazuki agradeceu também, só que quando elas estavam indo embora, ele diz quando se afasta da Miu pra ela tomar mais cuidado, até porque a existência dela é especial. E eu só fico pensando por que esses caras agiram agora só depois que ela se casou. Tipo, não era mais fácil eles tentarem pegar a Miu antes dela sequer entrar em contato com o Kudo? Eu achei esse pessoal bem burro, mas tudo bem. Ela chega em casa e foi descansar e parece que o Kyoka soube o que aconteceu, tanto que ele veio desesperado pra casa pra ver como que ela tava, e ele conversa com a Hazuki também sobre o que aconteceu ultimamente, que ele sente uma energia sobrenatural quando ela tem pesadelos, só que ele não sente uma quebra na barreira. Então o Kyoka acha que é por conta da Miu ter sangue dos Zuzubas, saca? Apesar de que a Hazuki, ela até duvida um pouco disso, porque a Miu não tem poder nenhum, e o complicado é que a Miu também não fala o que tá acontecendo com ela. Então eles esperam que em alguma hora a Miu confie mais neles, pra ela conseguir contar mais o que sente. E enquanto isso, corta pra um figurante que ele tava indo de boa pra casa com seu cachorro, até que ele escutou algo vindo do mato e era criaturas sobrenaturais. Meu Deus do céu, Berg. O que isso acaba sendo uma péssima notícia porque eles já estão chegando em áreas com pessoas, saca? E o Kyoka, ele ficou sabendo disso rapidamente, o que isso preocupa muito eles porque as criaturas sobrenaturais, elas já estão chegando em áreas mais povoadas. Parece que tudo tem piorado pra eles ultimamente. E enquanto isso, a Miu acordou demais o pesadelo que, pelo modo como ela fala, ela tem o mesmo pesadelo toda noite. Mas ela sente que apesar dela se esforçar tanto, ela sente que tá sendo em vão porque ela tá regredindo, já que como ela se esforçou até a exaustão, a Hazuki diminuiu a sessão de estudos com ela, saca? E ela ainda assim não seguiu o que eles pediram, que era pra descansar, mesmo com o Kyoka falando pra ela fazer isso. A Miu parece que ela sempre tenta fazer as coisas pra se provar útil, saca? E ele perguntou mais uma vez se tem alguma coisa incomodando ela porque ele sabe dos pesadelos. Só que a Miu sempre responde falando que não tem nada de errado. Só que depois disso, o Kyoka tem uma reunião falando que os seres sobrenaturais, eles estão chegando rumo à capital. Só que eles não pretendem de forma alguma deixar isso acontecer. Eles já estão se preparando pra agir. Enquanto isso, a Miu mais uma vez desobedecendo eles, porque ao invés dela descansar, ela foi fazer comida. Mas como essa garota é teimosa, né? E ela continuou mentindo falando que tava tudo bem e que não era pra ninguém se preocupar. E a Hazuki, ela adorou a comida da Miu e ainda diz que sente um pouco de inveja porque ela é péssima na cozinha. Ela conta que na aula de culinária ela tinha notas péssimas. E até conta do casamento dela que deu errado porque ela não sabia fazer serviço doméstico. E até se aprofundou um pouco nessa história. Ela se casou quando tinha só 17 anos e por ela ser da família Kudo, ela já estava preparada para um casamento com interesse político. E de qualquer forma, o marido dela também era gentil. Só que o complicado é que ela não se deu muito bem com a família dele. Até que teve uma vez que eles brigaram feio e acabaram se separando. O complicado disso é que ela tem arrependimentos, porque depois que ela chegou em casa e estava mais calma, ela acabou percebendo que ela não queria se separar dele. E ela diz que é por isso que ela admira a Miu, porque ela tá sempre se esforçando e tentando superar suas fraquezas. Então a Hazuki, ela queria que a Miu priorizasse os próprios sentimentos, para ela não ter nenhum arrependimento, assim como ela teve, e também pergunta o que a Miu quer pro futuro. E apesar de a Miu querer ser alguém mais adequada para se casar com o Kyoka e ser uma mulher sofisticada, assim como a Hazuki, ela só falou isso em pensamentos, porque ela não falou isso pra Hazuki. Só que ela responde que não sabe como viver sua vida. A única certeza que a Miu tem é que ela quer viver ao lado do Kyoka, que a Hazuki pensa que o irmão dela é um sortudo, por ter alguém que gosta realmente dele assim. Só
Só que indo pra noite, finalmente o Kyoka teve um tempo pra descansar, e a Miu chegou ali e pediu pra sentar ao lado dele. E ele pediu desculpas por estar muito ocupado com o trabalho e não tá vindo muito pra casa ultimamente. E foi quando ele perguntou mais uma vez se tem alguma coisa incomodando a Miu. Só que mais uma vez ela fala que não tem nada de errado, dando um sorriso pra realmente esconder o que ela sente, sabe? Então a Miu, puxando o assunto, ela perguntou o que ele acha da Hazuki. Então ele diz que com a irmã ele nunca teve uma convivência ruim. Ela pode ser irritante às vezes por ser intrometida, mas por terem sido criados juntos desde pequeno, um sabe o que o outro tá pensando. E que eles são diferentes, mas se dão muito bem. O que com a Miu, ouvindo tudo aquilo, ela até sentiu um pouco de inveja, porque ela nunca teve uma pessoa assim na vida, saca? Mas foi quando o Kyoka, ele pediu pra Miu sentar mais perto dele. E ele perguntou se ela não se sente solitária. Só que ela nega mais uma vez, e é então quando o Kyoka acaba falando. Ele admite que ele se sente solitário e pergunta se ela tem certeza. E foi só aí que a Miu admitiu que ela realmente se sente assim. Então é quando a Miu fala pra ela ser mais aberta e contar tudo o que sente. Que qualquer problema que ela tiver, ele vai estar ali pra ouvir. Afinal, família é assim, né? Um se apoia no outro. Só que mesmo assim, a Miu acha que se ela se permitir ser vulnerável, ela não vai ser uma noiva digna pro Kyoka, saca? Pra Miu, é como se ela sempre tivesse que lidar com tudo sozinha. Mas nisso, acaba cortando pro dia seguinte que ela escuta alguém chamando na entrada, e quando ela vai atender, é ninguém mais nada menos que o Arata. Que ele veio ali dar uma de desentendido perguntando se o Kyoka tava em casa, porque claramente o Arata sabia que ele não tava, porque a intenção dele mesmo era ver a Miu. Este elemento cara de pau. E ele começou ali a puxar assunto perguntando se ela tava bem depois do que houve, e ele meio que se apresenta pra Miu e começou a tacar pau no Kyoka, dizendo que o marido dela era frio igual nos rumores. E ao ver a expressão da Miu meio cabisbaixa, e até começa a falar que como pode ele fazer isso com uma noiva tão adorável, a Miu até fala que isso não tem nada a ver com o Kyoka, e disse pro Arata parar de falar mal. Então ele pediu desculpas, entre aspas, né, pela forma como agiu, até porque isso nem era da conta dele pra início de conversa. Mas antes do Arata ir embora, ele disse que pode oferecer pra Miu um papel especial, e deu o cartão de contato dele pra ela. O que não sabemos o que isso significa, porque ele nem sequer deu o contexto do que ele falou, mas isso aqui foi no mínimo esquisito, tá ligado? Mas indo pro trabalho do Kyoka, eles até comentam que o Arata, ele tá atrasado, e o cara só chegou na reunião no pôr do sol, o que só prova que ele realmente só foi na casa do Kyoka porque sabia que ele não tava lá. Este elemento cara de pau. Mas é quando eles têm a reunião pra conter as anomalias paranormais e pra evitar, né, que eles cheguem na capital, mas no fim, depois que acaba a reunião, eles estão indo embora, e o falso pediu desculpas pela demora e diz que pensou que o Kyoka tava de folga e foi direto na casa dele. E por conta disso, né, acabou conhecendo a Miu. E ele falou a mesma coisa que ele falou pra Miu, só que dessa vez na cara do Kyoka. Eu tenho que dizer que apesar do Arata ser um desgraçado, ele é muito corajoso. E até falou que ele já tinha topado com ela antes, quando ela quase desmaiou no centro da cidade. O que eu pensei, né, que a Hazuki tinha contado pra ele isso, mas pelo jeito não. Porque o Kyoka, ele demonstrou surpresa ao ouvir aquilo, sabe? Então foi quando ele recebeu uma mensagem do detetive que trabalha pra ele, e ele fala que encontrou algo suspeito, porque tem uma Sumi que ela viveu na capital e ela não tem registro de nascimento e nem familiar. O nome dela era Sumi Tsuruki, que o Kyoka se ligou nisso na hora, porque basicamente é o sobrenome que o Arata usa, tá ligado? Então ele foi diretamente pra casa pra ver a Miu, e quando ele chegou lá, ela tava no escuro, tipo uma assombração fazendo comida, que até por um momento eu acabei pensando ali que ela tava sonâmbula, porque ela só tava parada ali no canto, e o Kyoka, ele foi até ela, e olha no rosto da Miu e nota como ela tá debilitada. Ela continua perdendo peso, e até perguntou pra ela por que a Miu não contou que desmaiou no centro da cidade, e por conta disso, ele jogou tudo na roda. Começou a contar que ele sabe dos pesadelos que ela tem, e que pediu pra ela contar mais as coisas pra ele. E até pergunta, né, será que ela nunca vai confiar nele? Mas basicamente a Miu não conta nada pro Kyoka, porque já é o que a gente imaginava, que é pra não incomodar ele. Ela tá vendo o Kyoka se esforçar tanto no trabalho, que ela acha que vai ser mais um fardo, sabe? Só que ele diz que se soubesse que ela ficaria assim tão debilitada, ele nunca teria deixado ela fazer aquelas aulas. O que a Miu ficou muito triste com a forma como ele falou, que soou meio rude, sabe? E ela diz que ele foi cruel porque ela só queria poupar ele disso e acabou desmaiando. E ele sente que o que ele fez não é muito diferente do que os Saimores fizeram. Mas nessa hora caiu o cartão do kimono da Miu, que era do Arata. Então o Kyoka decidiu de uma vez por todas ir atrás dele. E levou a Miu junto, eu não sei porquê, mas ele vai interrogar o Arata. Parece que finalmente vamos saber qual é a desse cara. E nisso é quando corta pra Miu chegando com o Kyoka na casa do Arata, e aparentemente ele já tava esperando os dois, porque o portão ele se abriu sozinho. Só que no meio do caminho foi quando a Miu acordou e eles vão andando até lá. Até que eles chegaram na casa e tem uma cerejeira linda, e o irônico é que ela floresceu em uma época do ano que isso não aconteceria, sabe? A Miu até se sentiu meio nostálgica olhando pra aquilo. Só que foi quando o Arata, ele finalmente deu as caras, então ele dá boa-vinda pros dois porque eles finalmente chegaram na residência dos Uzubas. É o quê?
Então depois que ele deu as caras e também teve essa surpresa, ele revelou seu nome verdadeiro, que na verdade é Arata Uzuba, e ele inclusive é primo da Mio. Então Kyoka revelou o motivo deles estarem ali, que é pra tentar acabar com os pesadelos da Mio, saca? Apesar de que o Arata parecia saber disso, só que o real motivo da Mio tá ali é por causa dos poderes sobrenaturais que ela possui, o que é uma surpresa até então, porque a vida inteira ela pensou que não tinha, mas relaxa que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Até mesmo Kyoka tava surpreso em saber que a Mio tem poderes, e o Arata fala que os poderes da Mio são excepcionais e de um tipo muito raro, e foi nessa hora que o chefe da família Uzuba deu as caras, que é o velho que a gente viu conversando com Arata na parte anterior. E ele não só é chefe da família Uzuba, como ele é pai da Sumi e avô da Mio. E o interessante é que por eles terem habilidades especiais raras, eles conseguem criar barreiras protetoras únicas, tanto que só pelo fato da Mio estar ali dentro com eles, ela já estava se sentindo bem melhor comparada à tensão que ela estava sentindo antes. E eles deram uma condição em troca de fazer a Mio se livrar dos pesadelos de vez, que no caso é o Kyoka entregar ela para a família Uzuba. E eles querem muito isso porque a existência dela é especial. Ela é muito importante para a família, pelo menos é o que ele fala. Porque eu achei esse papo mega torto, até porque esses Randon nunca sequer apareceram para salvar a Mio no momento que ela mais precisou. Então por que eles se revelaram só agora, né? Até o Kyoka fez essa pergunta. Então o motivo é porque eles realmente acreditavam que a Mio não tinha poderes. Só que eles perceberam que ela não só tem poderes, como é de um tipo muito raro, como eu falei. E basicamente ela tem o dom da clarividência dos sonhos, que pelo que eu entendi, para vocês terem uma ideia, se a Mio treinar, ela pode conseguir virar um Freddy Krueger da vida. Ela não só consegue entrar no sonho das pessoas, como consegue manipular também. Essa é uma habilidade extremamente roubada, tá ligado? Agora tá explicado porque todo mundo teme os Uzubas. Então eles falam que por ser um poder complicado de lidar, o mais correto era a própria família Uzuba cuidar disso. Até por causa dessa habilidade que ela tem, a Mio pode continuar tendo pesadelos. Mas é claro que o Kyoka não ia deixar eles ficarem com a Mio tão facilmente assim. Então eles começam ali a bater boca e eu até entendo o motivo. Inclusive eu concordo muito com o Kyoka nessa parte, até porque do nada esses caras apareceram pra tentar levar a Mio, tá ligado? Mesmo ela sendo parte da família, eles cagaram pra ela a vida toda. Não dá pra simplesmente aceitar isso numa boa, não tem como. E o complicado é que tem um momento ali que eles perguntam da Mio o que é que ela acha. E eu fiquei até um pouco chateado com a Mio nessa parte porque ela acha que tá atrapalhando o Kyoka, então ela ficou na dúvida se ela queria voltar com os caras ou ficar com o Kyoka. Essa parte eu achei bem sacanagem ela ficar em cima do muro, saca? Mesmo levando em conta que ela acha que tá atrapalhando o Kyoka. Até ele ficou chocado com a resposta dela. Então foi quando o Arata, ele sugeriu um duelo pro Kyoka, que o vencedor vai ser aquele que vai ficar com a Mio. Então o Kyoka aceitou, e até mesmo se ele ganhasse, o Arata, ele ia ensinar a Mio a controlar os poderes pra acabar com os pesadelos. Mas caso contrário, o Kyoka perdesse, né, a Mio teria que ficar com eles. E eu até pensei que a batalha seria envolvendo poderes sobrenaturais, mas o Kyoka, ele sacou ali uma espada, e o Arata, pelo jeito, ele é do Rio de Janeiro, porque ele sacou ali um oitão. Só que eles começam ali a duelar, e essa parte, inclusive, ela foi bem legal. Os movimentos estavam muito fluidos e bem animados, saca? E no meio da batalha, o Arata revelou um pouco mais dos poderes dele. Ele consegue criar ilusões e usando isso, ele até conseguiu ferir o Kyoka. Olha a audácia desse filho da puta! E no meio da batalha, ele explicou também um pouco mais sobre os Uzubas. Por que os Uzubas, eles não têm visão espiritual? Porque basicamente a especialidade dele é derrotar outras pessoas que têm poderes. Então o Arata multiplicou a si mesmo criando mais ilusões e o Kyoka resolveu atacar todos para chegar no verdadeiro. E quanto mais o Kyoka acabava com as ilusões, o Arata, ele explicava um pouco mais sobre a família Uzuba ali mesmo no meio da luta, que eles vivem nas sombras por ser a última linha de defesa. Porque se caras muito overpower como o Kyoka existem, eles são aqueles que ficam encarregados de controlar essas pessoas. Então isso explica basicamente porque eles são tratados como lendas. Resumidamente é porque eles não se expõem, tá ligado? Mas o Kyoka, ele tava a fim de acabar logo com isso, e o Arata também tava muito confiante porque ele não acredita que um Uzuba perderia pra alguém com poderes sobrenaturais comuns. E eu até pensei que o Kyoka não perderia porque ele é o protagonista, mas o Arata, ele criou muito mais ilusões que o Kyoka, ele lançou um ataque que ia acabar com tudo de uma vez, mas foi aí que o Arata, ele usou uma tática suja. Ele criou uma ilusão da Mio tentando proteger ele que o Kyoka cedeu. Então ele disparou um tiro desarmando o Kyoka, assim ganhando o duelo. E não era de se estranhar se o Arata matasse o Kyoka nesse duelo, porque esse tipo de duelo é valendo até a vida. Mas só pelo fato do Arata ter ganhado, pra ele já era o suficiente. O que apesar de desde o começo eu achei que ele jogou sujo, né, porque ele tá usando uma arma, e usando a ilusão da Mio pra ganhar, até que no fim ele foi gente boa. E a Mio, ela foi na direção do Kyoka
Kyoka pra tentar salvar ele, sei lá. Acredito que ela pensou que o Arata ia atirar nele, saca? E ele fala inclusive que o Kyoka, ele até que é muito forte, mas proteger a Mil é dever dos Uzubas. Então ele usa ali um poder de teleporte no Kyoka que tira ele da barreira dos Uzubas, o que até me surpreendeu um protagonista perder uma luta séria, saca? E pra completar, acaba cortando ali pra uma reunião que os seres sobrenaturais, eles sempre agiram sozinhos, mas por algum motivo eles estão andando em bandos, o que isso deixa eles muito mais fortes, saca? E enquanto isso corta pra casa do Kyoka, que a Hazuki, ela tá cuidando dos ferimentos dele, e ela tava muito pistola por ele ter voltado que nem um cachorro abandonado e ter deixado a Mil com os Uzubas. Então ela manda o Kyoka buscar ela de volta, mas ele fala que não pode fazer isso porque afinal ele perdeu o duelo. Então ela dá um cascudo nele pro Kyoka ficar esperto, e ela fala que ele simplesmente não pode desistir dela assim. Então ele conta pra Hazuki que ela ficou indecisa se queria voltar com ele ou não. E foi quando ele ganhou outro cascudo de novo. Então a Hazuki fala que com certeza não foi por causa da discussão que eles tiveram, até porque a Mil se culpa muito e também não sabe o que ele sente de verdade. E mesmo que ela queira muito estar com ele, se o Kyoka virar as costas pra ela agora, tudo vai estar perdido. Então foi quando o Kyoka, ele tomou uma decisão, porque depois que ele recebeu uma ligação do quartel-general, ele disse que tinha que ir pra lá, que a Hazuki ficou até um pouco bolada, porque ela queria que ele fosse logo resgatar a Mil, só que ele não pode fazer isso agora porque era uma emergência. Vida de milhares de pessoas estão em perigo, e se ele fosse atrás da Mil agora e alguém acabasse morrendo, ela ia se culpar. Só que assim que ele resolver tudo isso, ele vai buscar a Mil de volta. Então a Hazuki deu apoio pra ele resolver logo isso e trazer ela de volta. E enquanto o Kyoka tá indo rumo ao trabalho, corta pro filho do imperador, e ele olha pro céu e diz que tá com mau pressentimento. E ele diz que não tem nada que possa ser feito, o que resta é ter fé. O que eu acredito que tem algo a ver com as previsões que ele teve, sabe? E depois disso corta pra aquele cara misterioso falando que tá chegando a hora, que aqueles que os ameaçaram vão pagar. Parece que esse vai ser o vilão mais pra frente. E depois disso corta pros Uzubas de novo, que o Arata reforça pra Mil que o Kyoka realmente tá bem, até porque ela tinha ficado preocupada, mas ele fica farpando dizendo que como pode ele ter voltado a trabalhar e ter simplesmente deixado a noiva dele ali. Fica falando que nem parece que ele gostava tanto dela assim, sabe? Este elemento cara de pau. Esse Arata, ele merece uns socos, na moral. Mas a propósito, ele explicou um pouco mais sobre os poderes da Mil, que ela pode fazer igual eu tinha falado antes. A garota praticamente tem os mesmos poderes do Fred Krug se treinar. E é revelado também os poderes da mãe da Mil, que ela tinha o dom da telepatia. Ela conseguia se conectar à mente e o coração de outras pessoas, que é outra habilidade muito roubada, tá ligado? E ele até conta um pouco mais o que não foi dito na frente do Kyoka, que os poderes dela conseguem manipulações, não importa o quão forte a pessoa seja, mas ela também consegue se conectar ao plano de passado, presente e futuro. Ou seja, ela pode virar até uma vidente, tá ligado? E foi aí que descobrimos uma coisa muito louca. A Mil pergunta por que os poderes dela só se manifestaram agora, nem faz sentido. E é então que o líder da família aparece e fala que os poderes dela foram selados e foi a mãe dela que fez isso. É o quê? Então ela ficou muito surpresa por que a mãe dela fez isso. Então ele fala que para explicar essa história ele tem que voltar antes mesmo dela nascer. No caso, porque a Sumi foi prometida para a família Saimori. E o motivo dela ter selado a habilidade paranormal da Mil. Parece que finalmente vamos saber de toda a verdade, né? E até então a gente sabia que os Uzubas eles só casavam com pessoas da mesma família. Até porque tem toda aquela política de não se expor e viver nas sombras. Então fica o questionamento, né? Por que a mãe da Mil se casou com aquele lixo? Então é agora que basicamente vamos entender toda essa história. E voltando um pouco no tempo, antes mesmo da Mil nascer, o comércio da família não tinha conseguido fechar uma parceria com uma corporação. E por conta disso acabou acarretando deles terem uma dívida gigantesca, tá ligado? E como os Uzubas dependiam disso para voltar aos trilhos, foi então que uma família veio até eles e ofereceu uma proposta de casamento, que no caso foi os Saimoris. E a proposta foi a seguinte, que se eles se casassem como Uzuba, eles assumiriam parte da dívida. Só que o líder da família Uzuba sempre rejeitou essa proposta. Então foi aí que basicamente a Sumi resolveu agir por conta própria, para salvar a família daquela dívida gigantesca. Ela que arrumou os detalhes do próprio casamento sem o líder da família saber. E ele ficou pistolaço quando soube daquilo, mas basicamente ela fez por eles, né? E basicamente ela já era bem debilitada nessa época, ela tinha alguma doença ali, sabe? Mas enfim, eles se casaram e após isso ela perdeu total contato com a família. E foi então que aquele velho levou a Mil para a árvore de cerejeira, porque como ele sabe que ela tem o dom da clarividência dos sonhos, se ela tocar naquela árvore toda a verdade vai ser revelada, tipo
como se fosse mágica, tá ligado? E a Miu conseguiu viajar pra aquele dia que a mãe dela fez isso, no dia do casamento dos pais dela, que inclusive quando a Sumi teve a Miu foi um dia muito difícil, e até fez parecer que nessa época aquele lixo se importava, sabe? Pelo menos esse flashback passou essa impressão pra mim, mas quando tava ali em momento de mãe e filha por um simples toque na cabeça, a Sumi descobriu os poderes da Miu, que ela tinha clarividência dos sonhos. Então quando passou alguns dias após aquilo, a situação da doença da Sumi só piorou. Então como despedida, ela resolveu selar os poderes da Miu, como uma forma de não deixar os Saimores abusarem dos poderes dela, saca? Então basicamente ela sabia por tudo isso que a Miu ia passar, porque ela seria inútil pra eles, tá ligado? Mas foi essa decisão que ela tomou até a Miu se tornar de maior. Só que depois disso acabou cortando ali pro esquadrão que tava em combate com as criaturas sobrenaturais. Eles ainda estão ali, né, tentando evitar que elas cheguem até a capital. Só que não tá sendo nada fácil. A sorte deles é que o Kyoka é muito poderoso. E depois disso acabou voltando ali pra Miu, né, que ela tava acordando. E realmente eles não estavam mentindo. Aquela barreira dos Zubas fez a Miu parar de ter pesadelos à noite, tá ligado? Inclusive foi a primeira vez em muito tempo que ela tem uma boa noite de sono. Só que essa casa onde ela tá é praticamente uma prisão. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando isso. Primeiro que o Arata fez a Miu vestir uma roupa ali, que basicamente ela é exclusiva pra quem porta a habilidade da clarividência dos sonhos. É aquele lance tipo passado de geração pra geração, saca? Só que dava pra ver que a Miu não tava nem um pouco satisfeita com aquilo, porque ela preferia usar os kimonos dados pelo Kyoka. E essa parte meio que começou a me irritar um pouco, porque a Miu ainda não se impõe o que ela realmente sente, tá ligado? Ela ainda não expressa suas opiniões, saca? E também por ela estar presa naquele lugar, basicamente, ela começou a sentir falta do Kyoka. Então foi aí que começou a bater aquele arrependimento. Agora ela se arrepende de não ter dito naquele dia que ela realmente queria estar ao lado dele, só que mesmo assim ela teve dúvidas, tá ligado? E essa foi uma das coisas que inclusive me irritou um pouquinho nela, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, mas indo pro dia seguinte, o Arata até pergunta se tem alguma coisa de errado com a comida ou com as roupas. Se tem mais alguma coisa que ele pode fazer pra Miu se sentir mais à vontade, saca? Só que a única coisa que a Miu pede é o kimono de cerejeira dada pelo Kyoka. Só que o Arata acabou respondendo que ele não pode dar isso pra ela. É o quê? Então que ela pede pra falar com o Kyoka mais uma vez, só que mesmo assim ela teve o pedido rejeitado. Agora vocês conseguem entender por que eu tô falando que isso parece uma prisão? A garota tá presa ali sem poder fazer nada, muito menos sair, tá ligado? É por isso também que me deu um pouco de raiva da Miu, porque foi ela que se colocou nessa situação. E também o Arata, ele tava sendo bem nojento nessa parte, porque ele tava agindo feito um lunático, querendo ser protetor com a Miu como se ele a conhecesse há anos. Coisa que começa a ficar bem esquisito, porque a gente sabe que eles são parentes. Porque parece que ele quer alguma coisa com a Miu, sabe? E o pior de tudo é que pode acontecer, porque o casamento ele é restrito só a membros da família. Então é muito provável que ele seja o par dela. Ok, por essa eu não tava preparado. Esse casal com certeza ficaria em sexto lugar, tá ligado? Só que o Arata mete aquele papinho, né, falando que só queria proteger a Miu e blá blá blá. E o foda é que ela fica ouvindo calada, sendo que ela nem conhece esse random direito. Este elemento cara de pau. É complicado aceitar uma situação dessas, tá ligado? Mas enquanto isso, tava rolando uma batalha frenética contra as criaturas sobrenaturais, e até então eles estavam conseguindo lidar com isso. Só que simplesmente ainda faltava uma e ela foi pra cima do Godo. Só que por impulso o Kyoka ali tentou salvar ele, né, empurrando ele pro lado, ele até conseguiu lidar com aquela criatura, porém ele acabou sendo atingido bem no peito. E depois disso, infelizmente ele acabou apagando. E então após isso, acabou cortando ali pra Miu, conversando com o avô, e então que mais uma vez ela pediu pra encontrar com o Kyoka, mas infelizmente o velho acabou rejeitando de novo. Só que ela ficou insistindo ali de novo pra aceitar, né, que o velho até chamou a Miu de teimosa, assim como era a Sumi. E então que ele começou ali a desabafar com a Miu sobre os arrependimentos que ele tem em relação à mãe dela. Porque como ele se afastou da Sumi, né, naquela época, ele quer compensar isso protegendo e cuidando da Miu. E até chegou a pedir desculpas por tudo que ela passou nesse tempo. O que eu achei bem pai ele pedir desculpas como se fosse resolver tudo. A Miu sofreu na mão dos Saimores desde os 8 anos, ela já era empregada, sabe? E o foda é que ela não tem impulso de debater sobre isso. E então que eles entram no assunto também de que ela não sabe o significado de ser uma família, saca? Afinal, a Miu nunca teve uma, e além do mais, ela anda meio frustrada por ter irritado o noivo dela. Coisa que não é bem assim, né? Basicamente foi mais decepção. Então basicamente é quando aquele velho explica o significado de ser uma família, que família compartilha momentos, sejam bons ou ruins. Inclusive nessa hora eu acabei percebendo que esse velho não é uma pessoa ruim. Mas enfim, depois que eles conversam ali, eles acabam se resolvendo, e a Miu tocou na cerejeira mais uma vez e teve mais um flashback com a mãe dela. E ela fala que em algum momento esse poder vai ser muito útil, e foi só nessa hora que ela teve os poderes 100% restaurados. E é então que ela vê a mãe dela de novo, e aí que ela diz que ama a Miu. E assim que ela foi embora, a Miu teve os poderes 100% restaurados.
restaurados. Mas basicamente foi nessa hora que chegou o Arata ali meio desesperado, e então que ele conta da mensagem que ele recebeu do exército, que o Kudo foi atingido em combate. Ele ainda não sabe dos detalhes, mas basicamente ele foi bem machucado e ainda tá desacordado. E foi então que finalmente a Mil decidiu tomar alguma atitude, né? Que basicamente ela queria ver o Kyoka e agora não tinha jeito. Ou ela ia ver, ou ela ia ver, mesmo que fosse contra a vontade deles. Finalmente a Mil resolveu se revelar, eu já tava ficando irritado com ela. Mas foi então que o Arata, ele acabou revelando o plot twist, que na real não é ele que tá tentando manter a Mil naquela casa, e sim um acordo que ele fez com o Imperador. E esse acordo ele foi o seguinte, que ele iria ajudar os Uzubas a reencontrar a Mil, mas em troca, ela teria que cortar laços com qualquer pessoa que tenha habilidades paranormais que não seja um Uzuba. Ou seja, esses arrombados fizeram um acordo que a Mil nem estava ciente e envolvendo o nome dela. Olha a audácia desse filho da puta! Ela concordou com uma coisa que nem estava sabendo de nada. É mole essa situação? Mas basicamente é por isso que ele não pode ir contra as ordens do Imperador, porque os Uzubas podem acabar sendo punidos, incluindo ela. Só que esse clima tenso foi completamente quebrado quando o velho simplesmente resolveu aparecer e deu um tapa na bunda do Arata, tá ligado? O que é isso? Como isso foi uma situação do nada, eu achei muito engraçado. E é então que o Arata fala que ele não vai desistir da Mil, assim como ela não vai desistir do Kyoka. Então nesse caso, ele decidiu que vai levar a Mil até lá. E foi aí que o avô deles também resolveu deixar eles irem ver o Kyoka. E ele até devolveu o kimono da Mil, por isso que eu falo que ele não é uma pessoa ruim, apesar de tudo. E chegando lá, o Kyoka tava em coma, que a Mil foi até ele, né? E então que o Arata acaba falando que a Mil pode salvar o Kyoka usando seus poderes. Ele não tem certeza exatamente como, mas vale a tentativa. E então que a Mil fala que vai tentar, que seja lá o que ela tenha que fazer, ela tá disposta se é pra salvar o seu noivo, saca? Como o poder da Mil é extremamente roubado, acredito que ela vai conseguir fácil. Eu sei que a Mil fez uma certa raiva na parte anterior, mas relaxa que agora ela finalmente evoluiu. E posso dizer, inclusive, que ela vai dar muitas mitadas, tá ligado? Só que antes disso, mostra o que tá acontecendo com o Kudo no plano espiritual, que ele nem sabe dizer, inclusive, se ele tá vivo ou não. Teve um momento ali que ele até pensou que tava no inferno. E até dá pra entender, porque olha esse céu e essas criaturas, não tem como não achar isso. Mas voltando pra realidade, que a Mil ia entrar nos sonhos, no caso ela ia sair do próprio corpo de uma forma espiritual e entrar no corpo do Kyoka pra tentar salvar ele. E todo mundo ali tava na torcida e acreditava na Mil que ela ia conseguir. Mas sem muita enrolação já mostra ela entrando no plano espiritual, que a representação parece um buraco negro, que é muito louco. Mas quando ela acorda dentro dos sonhos, ela tava na casa dos Saimores. Mas enquanto isso, o Kyoka tava ali lutando pra sobreviver porque ele queria voltar pra casa e reencontrar a Mil, e ele quer pedir desculpas porque ele sente que errou na forma como ele agiu, sabe? E era por isso que ele não podia cair ali, porque ele queria voltar pra casa e pedir desculpas pra Mil, sabe? E ela inclusive já tava por perto, porque ele conseguia ouvir a voz dela. Mas enquanto isso, a Mil aparece ali na casa dos Saimores, né? Que ela escuta alguém pela casa como se estivesse tentando assustar ela ou alguma coisa assim, tá ligado? Então ela seguiu aquela pessoa e acabou notando bem depois que ela mesma, só que na versão criança. E é então que ela guia Mil até aquele armazém que ela acabou ficando presa e sendo torturada tanto pela madrasta quanto pela irmã, vocês lembram? E dentro daquele armazém, basicamente tava a Mil do passado. Só que enquanto isso, o Kyoka tava ali lutando, né, contra as criaturas sobrenaturais, que no meio da batalha, ele perdeu o cordão Kumihimo que ele tinha ganhado de presente da Mil, e tudo que tava mantendo o Kyoka de pé naquele momento era a motivação de reencontrar ela, porque caso contrário, ele já teria perdido as forças, sabe? Só que voltando pra Mil, que ela tava tipo enfrentando uma outra versão dela, que é como se ela fosse a personificação da culpa e arrependimento que existe dentro do coração da Mil, e até mesmo a depressão que ela tem, sabe? Porque ela fica falando pra Mil que ela não vai conseguir, que também é fraca, que ela não é digna de ser noiva do Kyoka, e até fala pra Mil ficar sozinha. E até fica jogando na cara da Mil que ela recusou a gentileza que o Kyoka fez. Essa parte, inclusive, eu achei bem legal dessa Mil meio dark falando isso pra ela, sabe? Porque eu acho que ela tomou umas atitudes bem erradas nos 2 últimos episódios. E isso basicamente tem causado arrependimentos nela, porque a gente percebe isso pela essa outra Mil. E também convenhamos, né, rapaziada, ela deu uma vacilada nessa reta final do anime. Mas é aí que a Mil finalmente surpreende indo contra esse pensamento. Porque hoje ela tem pessoas que se importam com ela, então não tem mais por que ela agir dessa forma, né? E ela fala pra essa Mil Dark que ela até concordava com ela antigamente, mas agora ela mudou e não foi porque ela descobriu que tem poderes, e sim graças àquelas pessoas que apoiam e acreditam nela. E então o que aquela Mil, que eu acredito que é a versão ruim do coração dela, ela pega umas cordas e transforma em espinhos e basicamente tem uma batalha interna ali dentro do coração da Mil. E basicamente a Mil entende tudo isso que ela tá falando, porque é um sentimento adormecido dentro do coração dela. E ela conta que pensava que ser um fracasso
fracasso era o seu destino, mas agora ela acredita que as coisas podem mudar. E é então que ela começa a ir contra aqueles pensamentos antigos que ela tinha no passado. E agora ela quer se redimir com Kyoka e falar o que ela realmente sentia, porque se ele acreditou nela, tava na hora dela acreditar em si mesma também. Então ela decidiu parar de ter medo porque ela não quer mais viver assim. Então depois que a Miu falou que quer estar ao lado do Kyoka, basicamente ela mudou até de roupa. E é igual a da sacerdotisa dos sonhos que é passada de geração em geração, sabe? E então que ela fala que vai atrás dele para que eles possam ser felizes. E é então que aquele arrependimento dentro do coração da Miu vai embora e deseja boa sorte pra ela. Foi uma cena bem bonita, tá ligado? E é então que aquele cordão com o Minrimo que o Kyoka tinha perdido na batalha aparece pra Miu. E ele acabou virando uma espécie de GPS, porque ele ia guiar a Miu até o Kyoka. Porque agora, basicamente, né, ela sabe onde ele tá. E é quando corta inclusive pro Kyoka que ele já tava sem força pra batalhar, ainda mais que parecia que essas criaturas sobrenaturais não paravam de vir, tá ligado? Mas é então que finalmente apareceu a Miu e lidou com as criaturas como se fosse molezinha, que o Kyoka ficou bem surpreso ao ver aquilo, tá ligado? E a Miu ali acaba falando que veio salvar ele, né? Só que tava vindo mais uma onda de criaturas sobrenaturais pra eles enfrentarem. E sabe aquele imperador? Basicamente ele considera o Kyoka uma ameaça. E ele quer eliminar não só ele, como o poder da clarividência dos sonhos. Ou seja, ele quer matar tanto o Kyoka quanto a Miu, e aquela chance era perfeita. Então basicamente ele intensifica a habilidade das criaturas sobrenaturais, que eles iriam ali pra cima do Kyoka e a Miu com tudo. Mas é então que a Miu estende a mão pro Kyoka e fala pra ele segurar e também pergunta se ele confia nela. E sem questionar, o Kyoka faz o que a Miu pediu, né? Porque agora ele confia 100% nela. E é então que aquelas criaturas ali começam a se aglomerar pra atacar, que eles iriam com tudo. Só que a Miu simplesmente criou uma barreira tão resistente que parecia que ela não tava nem se esforçando pra manter aquilo. E é então que a Miu se concentra pra expandir a energia que ela tava acumulando, e ela não só eliminou as criaturas, como atingiu o imperador fora daquele plano. Inclusive pareceu até que ele foi de base, tá ligado? Só que depois disso, finalmente aquele plano sombrio tinha desaparecido e fica um lugar muito bonito e claro, como se tivesse sido purificado, saca? E essa cena ela é bem bonita porque o Kyoka fala que era ele que deveria proteger ela, mas no fim foi ela que salvou a vida dele, tá ligado? E então que a Miu fala que foi graças ao cordão com o Minrimo que guiou ela até ele. E é legal porque ela amarra no cabelo do Kyoka igual ela tinha feito antes. E é então que finalmente eles têm aquela conversa. Ela pergunta se ele lembra quando perguntaram pra ela com quem que ela gostaria de ficar, mas ela acabou respondendo que não sabia e é claro que o Kyoka se lembra, né? E é então que ela fala que aquela resposta era uma mentira e até pediu perdão por isso. E ele pediu perdão também porque ele não queria machucar ela e acabou falando coisas sem pensar. E então que a Miu acaba falando que quer ficar com ele e o Kyoka fala que sempre desejou isso. Claro, se ela não se importar de ficar ao lado de alguém como ele. E então é quando a Miu aceita a declaração do Kyoka. E o Kyoka até ficou meio receoso da Miu rejeitar ele. Só que ela fala que nunca faria isso. E essa cena, ela foi muito bonita. Mas é quando eles acordam naquele plano espiritual e tava todo mundo feliz de ver eles ali, principalmente o Godo que chorou feito um bebê, tá ligado? Para com essa porra aí, meu irmão! E depois que o Arata viu que basicamente estava tudo na paz, ele resolveu ir embora. Que a Miu, né, ao ver aquilo, ela resolveu ir atrás dele e ela agradece o Arata apesar de toda aquela situação. Só que ela fala que não vai mais voltar pra casa dos Zuzubas. Mas o Arata fala que tá tudo bem e no fim das contas ela continua sendo parte da família. Só que antes do Arata ir embora, o Kyoka fala que no futuro ele vai propor um duelo pra ele de novo e dessa vez ele não vai perder. Que ele fala pro Kyoka marcar quando que ele quisesse, né, e se despede e vai embora. No fim das contas, o Arata não era tão ruim assim. Mas depois disso, né, acabaram descobrindo que o Imperador tava por trás disso e ele basicamente perdeu a visão espiritual dos sonhos naquela batalha. E ele também agora tem medo de ver o futuro e também foi ele que violou as sepulturas. Então o filho dele acabou falando que um dia esse crime vai ser compensado. Essa parte aqui inclusive ficou meio enigmática, sabe? Só que depois disso a Miu voltou junto pra casa com o Kyoka e a vida deles voltaram ao normal. A Miu parou de ter pesadelos e cada vez que ela passava ao lado do Kyoka, ela finalmente conseguiu entender o que era felicidade, que foi uma declaração muito bonita. E como vocês sabem, essa é a parte final, porém ainda tem uma cena pós-créditos. Vocês lembram que ia ter um evento que a Miu ia testar o que aprendeu de etiqueta? Então, passou vários dias após aquilo e finalmente chegamos no dia da festa. Que o Kyoka, ele tava ali esperando a Miu, né, que quando ela chega parecia a Cinderela. É sério, a garota tava linda. E claro, o Kyoka elogiou a Miu, que ficou ali meio que um flerte entre os dois, e ela perguntou se estava bonita, que claro que o Kyoka elogiou ela. E os dois ficaram flertando ali, mas foi um momento bem bonitinho. Mas o Kyoka fala que
ele quer confirmar, porque na última vez eles estavam em um sonho. Então ele pergunta da Mil se ela quer se casar com alguém problemático igual ele. E então Camille fala tipo, que isso, eu sou muito mais problemática que você. E então que ela pergunta se ele realmente não vai se arrepender. Mas é então que ele fala que foi ele que escolheu ela, de forma alguma que ele vai se arrepender. E então Camille fala que não tem muita experiência, mas ela vai dar o seu melhor. E então eles vão pra festa e assim que termina a primeira temporada. E esse anime, apesar dele ter momentos que nos deixaram com raiva, foi muito bom de acompanhar. E eu diria que o que mais irritou foi a família da Mil, que bando de lixo. E o anime melhorou muito mais depois que eles sumiram. A Mil demorou um pouco a evoluir, mas quando aconteceu isso, ficou muito bom de acompanhar. Principalmente nessa reta final do anime, que teve uma animação muito boa e focou muito mais na parte sobrenatural. E eu também tenho uma ótima notícia pra dar pra vocês. O anime foi renovado, então confirmaram a segunda temporada. Então se vocês gostaram dessa temporada, aguardem porque vai ter mais. E eu acredito que vai ser ótimo porque a Mil já evoluiu nessa reta final do anime. Então a segunda temporada tem tudo pra superar a primeira. Apesar de eu não saber exatamente o que eles vão abordar. Talvez focar mais na parte sobrenatural da obra, igual esse último episódio fez. Acredito que ele deu um gostinho de quero mais, sabe? Então espero que foque um pouco mais nisso na segunda temporada. Mas eu vou ficando por aqui e comenta aí Casamento Feliz se você assistir um vídeo até aqui, beleza? E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.